Novel e fanfic narradas. Fanfic Game of Thrones, A Lenda de Jon Arryn. Capítulo 211 Entrando no reino após a grande jornada. Terceira pessoa POV. Norte, 297 d.C. Enquanto Arya estava em Winterfell lutando com Sor Rodrik, os navios Artican finalmente alcançaram o canal principal, navegando com a frota através do mar. Jon estava segurando seus filhos, com Brandon parecendo curioso e Jaehaerys animado. Grande! Jaehaerys exclamou monossilábico, apontando para a estátua à frente, que marcava sua entrada oficial no reino. É você, Jon? Rhaenys perguntou ao lado dele, com um olhar fixo na estátua gigante. Você poderia dizer que sim. Jon respondeu, um tanto inseguro sobre como se sentir sobre isso. Ele não era de autoengrandecimento, muito menos de encomendar estátuas de si mesmo. No entanto, os anões tinham assumido a responsabilidade de construir tal coisa, e os ministros tinham concordado. É maior que o de Braavos e mais detalhado, um lobo e um dragão em sua armadura. Acho que representa você bem, Jon, comentou Daenerys, de pé com as rainhas e futuras rainhas cercando Jon, com seu filho a tiracolo. Para testemunhar Artica pela primeira vez ou para alguns, finalmente ver seu lar novamente. Ygritte não disse nada, já acostumada com a estátua, enquanto Iori permaneceu em silêncio, mas a observou com curiosidade. Papai! Jaehaerys exclamou para a estátua. Grande, não é? Disse Jon, levantando os filhos mais perto do rosto enquanto a nave finalmente passava pelo portal que levava a Artica. Por enquanto, eles conseguiam ver pouco além da enorme árvore à distância, já que o muro de 25 metros bloqueava o resto. No entanto, quando entraram no canal do outro lado da estátua gigante, o interior do reino começou a emergir à distância. Embora ainda a quilômetros de distância da cidade, eles entraram na área agrícola central do reino. Ao redor deles havia vastas extensões de terras férteis dedicadas à agricultura, fornecendo sustento para todo o reino. Com montanhas e florestas carregadas de animais à distância, um forte contraste com a paisagem gelada do norte. É incrível! Iori comentou, inclinando-se na borda do navio, seus olhos arregalados maravilhados com os tons vibrantes e variados de vegetação cobrindo os campos. Era difícil acreditar que eles estavam em um lugar famoso por seu gelo e neve. Até aquele momento, eles só tinham cruzado extensões congeladas e icebergs do norte até o canal que os trouxe até aqui. É realmente mágico, Daenerys concordou, seus olhos violetas brilhando de fascínio. Aqueles já familiarizados com a visão, como Jon, Ygritte e Wynd, observavam suas reações com sorrisos discretos. Você disse que a água neste canal vem diretamente da cidade? Rhaenys perguntou, olhando para o horizonte com admiração. Tudo que ela conseguia ver era uma árvore gigante e pequenos edifícios à distância. A cidade em si ainda estava escondida pela distância. Sim, Jon confirmou. Foi construído para esse propósito. O sistema de canais auxilia no saneamento, fornece água limpa e até serve como meio de transporte, permitindo que pequenos barcos naveguem pela cidade. Não se esqueçam que a água vem das raízes da grande árvore, Wynd acrescentou, observando as três rainhas olharem admiradas para o cenário. Também temos um sistema de aquecimento dos vulcões, que mantém as pessoas aquecidas quando fica muito frio. Iori, parada ali perto, permaneceu em silêncio, claramente impressionada com tudo que viu. É realmente incrível, ela murmurou, ainda sem palavras para que algo assim pudesse existir. Jon sorriu, mas logo voltou sua atenção para suas esposas e filhos. Bem, em todo caso, ele está vindo. Não quero que vocês se assustem. Ele está muito maior do que da última vez que o vi, Jon disse simplesmente. Quando Jon terminou de falar, o som de asas enormes encheu o céu. Não apenas Jon, mas todos no navio, esposas, filhos e tripulação, olharam para cima para ver a criatura branca se aproximando. Roar! O rugido poderoso do dragão ecoou, fazendo o navio balançar levemente. Aqueles que nunca tinham visto a criatura antes ficaram olhando com admiração. Era colossal. É Eragon, disse Jon, segurando seus filhos que se encolheram, assustados com o rugido do dragão, o som mais alto que já tinham ouvido na vida. Ei, não assuste as crianças desse jeito, Jon murmurou para o dragão, embora fosse impossível esconder a satisfação em sua voz ao vê-lo novamente. Um sorriso se espalhou por seu rosto enquanto ele percebia o quão imponente Eragon havia se tornado. O dragão, batendo suas asas poderosamente e gerando um vento forte ao redor delas, começou a circular a estátua colossal antes de pousar ao lado do canal, perto do navio. Ele esticou o pescoço em direção a Jon, fixando seu olhar nele. Os filhos de Jon pareciam cautelosos e nervosos ao ver o dragão, embora sua curiosidade fosse evidente. Eles estavam acostumados com dragões menores, mas Eragon era imenso, com quase 25 metros de comprimento. Sua presença era avassaladora para todos. Pegue-as, disse Jon, entregando uma criança para Ygritte e a outra para Rhaenys, enquanto sorria para o dragão. Ele é enorme, murmurou Daenerys, incapaz de tirar os olhos da criatura branca com manchas verdes. O resto da tripulação do navio apenas observou em silêncio. Alguns já estavam acostumados com dragões, mas até eles ficaram impressionados com o tamanho e a majestade de Eragon. Jon se aproximou da borda do navio para dar uma olhada mais de perto em Eragon. Ei, grandão, quanto tempo! Jon gritou, parado na extremidade mais distante do navio e olhando para Eragon. O dragão, grande demais para pousar no navio, observou Jon com um brilho de nostalgia e excitação nos olhos, como se reconhecesse seu cavaleiro, embora demonstrasse pouca reação externa, mantendo o olhar fixo em Jon. Jon sorriu.
Bem, espero que você nos receba no porto. Temos mais alguns dragões agora. Além disso, você se importaria se eu desse uma olhada no que está acontecendo no reino desde que parti? Ele perguntou enquanto começava a acessar as memórias de Eragon. Por meio da conexão deles, Jon viu que os dragões menores estavam crescendo rapidamente, muitos agora alcançando 4 a 5 metros de comprimento. Em pouco menos de 2 anos, eles se tornaram uma presença significativa, problemática até, especialmente porque não havia Targaryens suficientes para se relacionar com eles. Seus filhos conseguiram se relacionar com apenas 5, enquanto os 78 dragões restantes permaneceram sem cavaleiros. Apesar disso, Eragon parecia manter um grau de controle sobre os dragões mais jovens que o viam como seu líder e modelo. Vejo que as coisas ficaram tão sob controle quanto podiam. Os dragões menores ainda tentam provocar você, como sempre, Jon murmurou, absorvendo as memórias. Foi agridoce para ele testemunhar o crescimento de seus filhos e seus dragões pelos olhos de Eragon, mas agora as coisas mudariam, já que ele estava de volta. Jon também vislumbrou memórias do ataque dos sulistas. Então foi isso que aconteceu. Ele murmurou. O ataque foi um fracasso total, com Eragon aniquilando brutalmente a maioria das forças inimigas junto com os caminhantes brancos. As tropas Artican perseguiram os sobreviventes, capturando a maioria. Aqueles que escaparam encontraram destinos cruéis, mortos pelos caminhantes brancos ou por tribos do povo livre em seu caminho para a muralha. Eragon sentiu a mente de Jon sondando a sua, mas não resistiu. Pelo contrário, ele pareceu acolher a presença de seu cavaleiro. Depois de um tempo, Jon se retirou e sorriu. Obrigado por proteger Artica, Eragon. Estou de volta agora. Nós voaremos antes que o dia acabe, mas primeiro, preciso cumprimentar minha família, ele disse enquanto o dragão se movia para o lado para deixar o navio passar. Todos a bordo observavam Eragon, que os encarava atentamente. Então o dragão abriu suas asas, batendo-as poderosamente. O movimento causou uma grande perturbação nas águas do canal enquanto ele ascendia, voando alto no céu e acompanhando a frota. Ele é realmente lindo, Jon. E ele tem 4 pernas, como você mencionou, Rhaenys comentou, sua voz cheia de admiração. Um homem se aproximou do grupo parecendo preocupado. Meu rei, os dragões estão inquietos no estábulo. Ele relatou. Isso é normal, Jon respondeu calmamente. Eles se sentem ameaçados desde que Eragon rugiu. A presença de um dragão maior perturba os menores, mas eles vão se acostumar. Afinal, eles finalmente poderão deixar esta nave, explicou. Dragões menores começaram a seguir Eragon para todos os lugares, mas não podiam se afastar muito da cidade. Alguns estavam começando a fazer voos curtos, embora não se aventurassem além de 2 ou 3 quilômetros. Eles também começaram a causar problemas na cidade enquanto tentavam voar e seguir Eragon, levando a incêndios ocasionais e telhados danificados. Jon sabia que precisaria encontrar um lugar onde pudessem viver mais pacificamente, pois mantê-los perto da cidade estava se tornando problemático tanto para os dragões quanto para o povo de Artica. Então essa é a árvore da qual você tanto falou? É um símbolo dos seus deuses? Iori perguntou curiosamente, mudando sua atenção do dragão para a enorme árvore que dominava a paisagem. Sim, os Veirwood são o ponto mais alto de conexão com nossos deuses. Eles são como nosso templo. Os deuses antigos representam a natureza, Wind explicou, olhando para a cena com uma expressão entusiasmada. Jon parecia ainda mais ansioso, aguardando ansiosamente o momento de finalmente entrar na cidade. Jon não deu mais ordens aos seus homens enquanto o navio continuava ao longo do canal. As crianças ainda estavam um pouco assustadas com Eragon, especialmente Brandon, que começou a chorar. Ygritte tentou acalmá-lo, balançando-o gentilmente em seus braços. Ei, bem-vindos de volta, gritaram alguns trabalhadores que começaram a se aproximar do canal a cavalo. Articans trabalhando nos campos ao redor largaram suas ferramentas e vieram cumprimentar o rei. Algumas crianças, ansiosas para ver Jon, correram para a beira da água, enquanto seus pais tentavam segurá-las. O navio se movia lentamente ao longo do canal. Jon não emitiu comandos imediatos, aproveitando a oportunidade para admirar a paisagem do reino que agora se estendia diante de seus olhos. Mais à frente, ele podia ouvir o zumbido da multidão se reunindo no porto principal. O porto estava movimentado, com navios sendo movimentados para frente e para trás para dar espaço ao descarregamento de mercadorias trazidas do sul e de animais que haviam sido transportados. Jon observou o fluxo do porto, satisfeito por finalmente estar aqui depois de estabelecer as rotas marítimas durante esta jornada. Além de vários bens, ele havia adquirido espécies exóticas de animais de Iti, bravos e sotórios. Entre eles estavam lagartos, basiliscos e outras criaturas que poderiam ser usadas de várias maneiras no reino, de gado a experimentos voltados para a criação de montarias rápidas. Embora tais criaturas nunca tivessem sido domesticadas para este propósito, Jon viu uma oportunidade de desenvolver algo inovador, talvez até mesmo uma unidade de cavalaria única com os basiliscos de Iti. Mas isso pode esperar, Jon pensou, focando no momento presente. Primeiro, ele precisava saudar seu povo como rei de Artica. Conforme o navio se aproximava do porto, Jon viu a multidão reunida aguardando sua chegada. Antes de entrar no canal principal, ele havia escrito uma mensagem para preparar o reino para a chegada dos navios e organizar as necessidades da frota. A viagem havia sido um sucesso, e as rotas comerciais estabelecidas trouxeram mais prosperidade e unidade do que ele esperava inicialmente. Braavos, Pentos, Lige, MYR, Tiroj e Iti foram estabilizados.
Apesar de Westeros ser um fracasso, Jon ainda lucraria com Essos e traria prosperidade ao seu reino. Seus produtos também seriam procurados por terceiros, e ele tinha certeza de que Westeros compraria deles. Ele sabia que alguns bens seriam vendidos em Westeros a preços inflacionados devido a compradores intermediários. Mas Jon já estava planejando estabelecer uma estrutura comercial robusta e autossuficiente em Artica. Uma vez pronto, ele iniciaria esse projeto. O rugido da multidão irrompeu à frente enquanto todos no navio olhavam curiosamente. Parecia que a cidade inteira havia se reunido no porto para dar as boas-vindas ao seu rei. O amor e a admiração que eles tinham por Jon eram evidentes, pois ele havia fundado Artica e o salvou de uma vida de escassez de alimentos e da constante ameaça de morte dos mortos-vivos e do frio implacável. Jon ficou satisfeito. A taxa de natalidade em Artica havia disparado, e ele sabia que as gerações futuras seriam ainda melhores que as primeiras. Muitos ainda enfrentavam desafios, se ajustando à nova realidade após décadas vivendo como tribos nômades como povo livre. Agora, em vez de lutar por comida ou fugir dos mortos-vivos, eles podiam estudar, treinar e desenvolver suas habilidades em segurança enquanto observavam seus filhos crescerem. Esta é a geração que virá depois de nós, pensou Jon. Aqueles que serão educados desde cedo na academia e escolas de Artica. Eles serão o futuro, precisando apenas administrar o que construímos. Assim como eu forjei este reino, agora será responsabilidade dos meus filhos mantê-lo como um lar seguro para todos. Jon refletiu, seu olhar fixo na cidade. O navio finalmente se aproximou do cais principal. Jon podia ver a rainha de Artica, Serena, esperando por ele com um menino e uma menina ao seu lado. As crianças estavam impecavelmente vestidas, seus olhares fixos nele com curiosidade e uma pitada de nervosismo, enquanto Serena olhava para ele com calor nos olhos. Jon não conseguiu reprimir um sorriso ao ver sua esposa leal e amorosa esperando por ele. Para ele, Serena era uma giganta abençoada pelos deuses. A mulher que acreditou nele mais do que em qualquer outra pessoa desde os dias em que ele era apenas um jovem perdido no norte. Ele devia muito a ela. Eragon continuou rugindo no céu, circulando o porto até finalmente decidir pousar em um espaço reservado para ele. Todos sabiam que o dragão não hesitaria em causar danos para abrir espaço para sua descida, como ele frequentemente fazia quando Jon retornava a Artica após um tempo fora. O dragão pousou com uma presença imponente, mas os cidadãos de Artica estavam acostumados com o majestoso companheiro de seu rei. O navio finalmente atracou no pier. Enquanto isso, o resto da frota emergiu no lago central e seguiu para outras docas próximas. No entanto, a maior parte da atenção estava focada no navio do rei. A multidão eufórica o saudou com aplausos, enquanto alguns examinavam os outros navios em busca de seus maridos, filhos e pais retornando após 2 anos de ausência. Infelizmente, Jon sabia que algumas famílias não compartilhariam a alegria do reencontro. Havia aqueles que perderam suas vidas durante a jornada, e Jon teria que relatar suas mortes às famílias, oferecendo compensação por seus serviços. Mas esse momento viria mais tarde. Por enquanto, ele se concentrou em desembarcar e se reunir com sua família. Jon deu um passo à frente enquanto a prancha descia, mantendo sua postura firme. Ele vestia uma simples armadura de aço valeriano, adequada a um cavaleiro medieval. Ele havia deixado sua armadura de samurai para trás, agora destinada apenas a uma coleção especial, e carregava a espada Blackfyre na cintura, substituindo as 2 katanas que usará até encontrá-la. Arya também tinha uma armadura de aço valeriano que ele havia criado para ela, embora ela permanecesse com Jon, já que trazê-la para Winterfell poderia causar problemas. Ela já tinha Darksister, mas usaria a armadura ao retornar para Artica, onde o aço valeriano não seria mais uma raridade daquele ponto em diante. A visão de Serena com seus filhos ao seu lado, combinada com a energia vibrante do povo de Artica o recebendo com tanta alegria, encheu Jon de profunda satisfação. Ele havia completado sua missão fora do reino e agora estava de volta para cumprir seu papel como rei, pai e protetor do povo que confiava nele. Jon deu o primeiro passo na prancha, sendo o primeiro a desembarcar. Os aplausos da multidão ficaram ainda mais altos quando o viram. Ele avançou em direção à esposa e aos 2 filhos. Atrás dela estavam os ministros e guardas reais, posicionados para saudar o rei. No entanto, Jon os ignorou, concentrando-se inteiramente nas 2 crianças que o observavam com olhos curiosos. Ambos tinham quase 2 anos de idade e estavam vendo o pai conscientemente pela primeira vez depois de ouvir muitas histórias sobre ele. Jon, Serena murmurou, quase sem saber como reagir quando ele se aproximou depois de tanto tempo separados. Jon não disse nada. Ele fechou a distância com passos firmes e simplesmente pressionou seus lábios nos dela em um beijo breve, mas firme, pegando Serena de surpresa. Ela olhou para ele, atordoada. Quando se separaram, ele sorriu e imediatamente voltou sua atenção para as crianças, que o observavam com expressões cautelosas e curiosas. Jon não pegou uma criança primeiro, mas se ajoelhou diante de Serena, encontrando as crianças no nível dos olhos. Com uma voz calma, ele disse: Jon, Lyanna, eu sou seu pai. Estou finalmente em casa novamente. Estou tão feliz em vê-los pela primeira vez. Por favor, venham dar um abraço em seu pai. Lyanna, ainda cautelosa, e o pequeno Jon o estudaram atentamente. Seus olhos cinzentos com um anel de tons verdes, idênticos aos dele, o observavam cuidadosamente. Havia retratos de Jon criados por artistas habilidosos, então eles estavam um pouco familiarizados com seu rosto, mas ainda era a primeira vez que o viam pessoalmente. É o papai, Jon murmurou, dando um pequeno passo à frente.
Serena se inclinou um pouco e sussurrou suavemente no ouvido da garota. Seu pai está esperando. Vá até ele. Lyanna deu mais um passo à frente, enquanto Jon estendeu os braços em direção ao filho, que foi o primeiro a se aproximar. Lyanna seguiu, ainda um pouco cautelosa, mas Jon gentilmente tocou seu ombro e então a puxou para um abraço apertado ao lado do irmão. Ele o segurou ali, beijando seus rostos ternamente. Jon fechou os olhos, permitindo-se ser levado por uma rara onda de emoção. Meus filhos, é tão bom ter vocês em meus braços, ele murmurou, quase sem palavras. Então, você é mesmo nosso papai? Lyanna perguntou, finalmente quebrando o silêncio. Claro que sim, Jon respondeu com um sorriso, olhando para a garota curiosa. Estou em casa agora, e você não vai se livrar de mim tão facilmente. Ele deu mais beijos nas testas das crianças, fazendo-as rir e dissipando a tensão inicial. Serena olhou para o grupo que se aproximava com uma expressão curiosa. Vejo que vocês trouxeram mais pessoas do que o normal, ela comentou, notando as mulheres se aproximando à frente das outras. Ygritte se aproximava com um olhar cheio de desejo, seu foco inteiramente em Lyanna, que estava nos braços de Jon. Ela segurava um bebê nos braços e olhava para a menina com ternura. Rhaenys, elegantemente vestida, caminhava ao lado dela. Serena já sabia que Jon havia se casado novamente, ela havia recebido a notícia sobre isso quando o pequeno grupo retornou a Artica com notícias da Guerra It. Ela havia aceitado, embora não pudesse deixar de sentir uma pontada de surpresa ao ver, além de Ygritte e Rhaenys, a mulher de olhos platinados, sua tia resgatada, que parecia ter se envolvido também com Jon. Sua intuição lhe disse isso. Havia também outra mulher, Iori. Pelo que ela tinha ouvido, havia uma princesa de It, e Serena já tinha deduzido que certas alianças tinham sido formadas após os conflitos naquela região. Eu vou explicar tudo, disse Jon, dirigindo-se a Serena. Não parecia que ele estava pedindo permissão, mas sim informando-a, como o marido faria com sua esposa. Serena simplesmente assentiu. Ela não estava surpresa que Jon tivesse tomado várias esposas, isso era esperado quando Artica foi estabelecida. Jon, no entanto, permaneceu focado em seus 2 filhos, que estavam se tornando mais confortáveis nos braços do pai. Mais importante do que isso, continuou Jon, com um sorriso caloroso direcionado às crianças, é que finalmente estou em casa. Enquanto ele falava, o resto do grupo se aproximou deles, iniciando oficialmente sua recepção em Artica depois de tanto tempo longe do reino. Capítulo 212 Saudação ao Rei. Terceira pessoa POV. Norte, 297 d.C. Jon, segurando as 2 crianças, foi abordado por Ygritte no momento seguinte. Ela se aproximou da menina enquanto ainda embalava o bebê, que estava mais calmo depois do susto que havia levado no canal de Eragon. Jon virou-se para ela e disse, olha, Lyanna, está é sua mãe. E este é seu irmão também. Ele gesticulou em direção ao bebê Brandon, mostrando-o aos seus filhos mais velhos. Lyanna olhou para Ygritte com surpresa, mas Ygritte não hesitou. Ela se aproximou, tocando o rosto da garota gentilmente com sua mão livre em um gesto de puro amor enquanto olhava para sua filha adulta. Lyanna, minha filha. Ygritte murmurou, seus olhos se enchendo de lágrimas. Posso te abraçar? Ela quase implorou, e Jon assentiu, entregando Lyanna para Ygritte, que a segurou cuidadosamente. Mãe, a garota murmurou, olhando para Ygritte com curiosidade. Ela sempre soube que Serena não era sua verdadeira mãe, mas isso não afetou o amor e o vínculo que ela compartilhava com ela desde que Serena assumiu o papel de mãe. Lyanna considerava Serena sua mãe também. Serena havia mostrado a ela imagens e pinturas de Ygritte, dizendo a ela que sua verdadeira mãe retornaria um dia com seu pai, e agora, aqui estava ela. Sim, minha filha, sou eu, Ygritte respondeu, segurando-a sem hesitação enquanto a beijava ternamente, dominada pelo momento depois de tanto tempo separados. Ela sentiu uma pontada de compreensão pela própria dor de Jon por estar separado dela. Então ela apontou para o bebê, que os olhava curiosamente. Este é seu irmão, Brandon Artica. Depois de alguns momentos, Jon se juntou às outras esposas e noivas, que agora estavam reunidas ao redor. Bem, Serena, você já conhece Rhaenys, disse Jon, apresentando-a à rainha. Serena assentiu com um sorriso. Sim, estou feliz que ela esteja aqui em Artica, especialmente com um de seus filhos, Rhaenys. Rhaenys respondeu gentilmente, Serena, é bom ver você também, e obrigada pela recepção calorosa. Ela sorriu, ainda segurando o filho nos braços. O menino olhou curiosamente para as crianças mais velhas, Jon e Lyanna, que também eram seus irmãos. Irmão. O pequeno Jon murmurou, apontando para Jaehaerys e Brandon. Sim, eles são seus irmãos, disse Serena com um sorriso, tocando gentilmente a cabeça do filho, enquanto ele descansava nos braços de Jon. Bem, como você sabe, Arya foi para Winterfell, Jon continuou para sua primeira esposa. Deixe-me apresentá-la a Kozuki Iori. Em It, eles usam o sobrenome primeiro, mas você pode chamá-la de Iori, a princesa de It. Ao lado dela está a mulher que compartilha minha linhagem, Daenerys Targaryen. Ambas são minhas noivas. Serena observou-os enquanto se aproximavam, estudando-os brevemente antes de responder com uma pausa. Parece que meu marido tem sido muito ativo nesta jornada, ela disse levemente. Bem-vindos a Artica. Teremos muito tempo para conversar. Ela se aproximou para cumprimentá-los, enquanto o pequeno Jon permaneceu nos braços do rei. Jon deixou as mulheres conversando e foi embora. Jon se moveu em direção ao próximo grupo, cumprimentando os ministros.
2 deles, que tinham viajado com ele, estavam desembarcando do navio junto com os guardas reais que tinham acompanhado a família real na jornada. Todos os ministros, exceto Julie, ministro do Comércio, e Darius, ministro das Relações Exteriores, estavam presentes para dar as boas-vindas a Jon. Eles eram os oficiais de mais alta patente no reino, auxiliando o rei a aconselhar e administrar o reino. Entre eles estava a suprema sacerdotisa dos deuses antigos em Artica, uma figura semelhante ao alto septão do Sete, ninguém menos que Lif, o líder dos Filhos da Floresta. Duken, um humano, comandante do exército Artican, responsável pela segurança e treinamento militar do reino. Brinden, um humano, responsável pela inteligência e relatórios. Thor, um anão que supervisiona a produção e a manufatura, incluindo a muralha, navios, vidro e novas estruturas na cidade. Serafine, uma filha da floresta, ministra da magia e dos assuntos arcanos, incluindo os bosques sagrados, servindo como uma ponte entre a religião dos deuses antigos e o reino. Kiera, uma humana, ministra da justiça e da lei, responsável por fazer cumprir as leis e patrulhar a cidade. Gavron, um humano, ministro das finanças e do tesouro, que partiu com a frota para negociar com Braavos, mas retornou a Artica e manteve seu relacionamento com a cidade. Aram, um gigante, ministro da agricultura e recursos naturais. Aemon, um humano, responsável pela educação e pela integração dos educadores. Essas figuras estavam prontas para receber seu rei de volta à capital, personificando a força diversificada do Conselho de Artica. Meu rei, bem-vindo. Tenho certeza de que você ficará muito satisfeito em ver os relatórios sobre nossas relações com Braavos. Gavron o cumprimentou imediatamente ao notar o rei se aproximando com seu filho mais velho. O ministro estava vestido com um traje nobre simples. Espero que o rei tenha tido uma viagem agradável aqui. Ouvimos sobre suas aventuras em It. Em Artica a justiça sempre prevalece, disse Kiera, curvando-se levemente para ele com um toque de respeito. Ela estava vestida com uma túnica de juíza e uma grande capa preta. Vossa Majestade, estamos a seu serviço, Thor acrescentou, vestido com roupas simples, mas resistentes. Tivemos algumas grandes construções durante esse tempo. Espero que as aprecie quando nos visitar. Nossos campos continuam a render uma colheita abundante como sempre. Nossos celeiros estão cheios, prontos para começar o comércio, meu rei, disse Aram, usando uma capa sob medida para seu tamanho enorme. O gigante estava notavelmente bem vestido. Já era hora de você retornar, rei Jon, Duken comentou calmamente, abrindo um sorriso. Ele estava vestido com uma armadura tão finamente trabalhada quanto a dos guardas reais, embora ela tivesse uma cor diferente, mas ainda exibisse o emblema de Artica proeminentemente em seu peito. Jon, finalmente, hein? Serafine exclamou alegremente para Jon. Ao lado dela estava Lif. Bem-vindo, Majestade, Príncipe Loki, ela cumprimentou Jon e seu filho. Ela usava uma capa adornada com desenhos intrincados da religião dos deuses antigos, com gravuras de árvores, represeiros e outros símbolos. Jon ignorou a questão de Lif se referir ao filho como Loki, algo que ele tinha ouvido ao longo do caminho. Ele decidiu abordar isso mais tarde. O próximo ministro a cumprimentá-lo foi Aemon. O homem mais velho deu um passo à frente. Meu garoto, você finalmente voltou para casa. E trouxe nossa família com você. Isso traz imensa alegria a este velho, disse Aemon com um sorriso, olhando entre Jon, as mulheres Targaryen, Rhaenys e Daenerys e os outros ao redor. Jon assentiu, trocando algumas palavras com Aemon, então foi até o último ministro. Este cumprimentou Jon com um sorriso, embora Jon pudesse ver que ele parecia um pouco tenso. Há algo errado? Jon perguntou. Um pouco. Ele admitiu. O grupo de 100.000 selvagens sob Mance Rayder está se movendo para o sul enquanto falamos. Mas o que me preocupa é a atividade ao norte deles, ele explicou. Então o inimigo começou a se mover? Jon perguntou em um tom muito sério. Sim, a temperatura começou a cair repentinamente na região. Uma tempestade de neve começou a cobrir a área, e nem eu consigo me aproximar com os animais. Ele disse. Discutiremos isso amanhã, Jon respondeu com um suspiro, já calculando quanto tempo eles tinham até a chegada do inimigo. Após cumprimentar todos os ministros, ainda segurando seu filho, Jon retornou para suas esposas. Elas estavam conversando entre si enquanto seguravam as crianças. Os ministros que tinham viajado com Jon passaram por ele e cumprimentaram os outros após a longa jornada, trocando palavras enquanto seguiam. Jon falou mais algumas palavras, então se virou para um guarda real que organizava as tropas em Artica. Quero que preparem nossa procissão para o castelo. Minhas esposas e noivas irão na frente com meus filhos. Certifiquem-se de que os baús e objetos de valor sejam levados para meus aposentos no navio, junto com as armaduras e armas para minha sala de coleção no castelo. Além disso, providenciem para que os dragões sejam soltos imediatamente. Eles estão ficando inquietos, Jon ordenou aos guardas reais responsáveis por administrar Artica. Enquanto falava, Jon podia ouvir os dragões começando a rugir de dentro do navio. Claramente eles estavam ficando agitados pelo barulho e comoção ao redor deles, confinados como estavam nos estábulos do navio. Sim, meu rei. Está sendo providenciado, respondeu um dos guardas. Não estou preocupado com isso, Jon rebateu. Estou preocupado com os dragões vindo para cá. Jon podia sentir os dragões de 5 metros tentando voar em direção à cidade. Curiosos, mas atraídos por sua presença, eles começaram a danificar telhados durante seus voos curtos, assustando os moradores restantes. Eragon.
Jon chamou o dragão que estava parado no canto, observando tudo o tempo todo. Imediatamente ele começou a enviar comandos mentais, e Eragon, sentindo-os, começou a guiar os outros dragões para longe da área. O grande dragão se levantou para guiar os dragões menores de volta ao castelo antes que eles causassem mais danos. As pessoas recuaram, empurradas pelo vento gerado pelas asas do grande dragão. Eragon se moveu em direção à cidade para conter os 8 dragões menores, que estavam causando um pequeno caos enquanto tentavam chegar ao porto. Vamos! Quero que todos vocês sigam na frente, pois preciso levar os dragões para garantir que eles não se machuquem. Jon pediu às esposas, devolvendo o pequeno Jon aos braços de Serena. Ele então retornou aos ministros. Organize a cidade. Anuncie que falarei sobre a jornada hoje à noite no banquete na praça principal. Jon instruiu. Embora ele inicialmente planejasse usar as arenas, mesmo elas não poderiam acomodar todos os habitantes de Artica, então um espaço aberto era necessário. Sim, meu rei. Nós o prepararemos, disse Brinden. Carruagens foram trazidas para abrir caminho pela multidão enquanto Jon observava suas esposas embarcando em pares, cada uma puxada por alces com chifres luminosos. Assim que as carruagens tiveram espaço para se mover, elas seguiram em direção ao castelo, onde Jon mais tarde se encontraria com os outros líderes. A multidão no porto continuou densa. Alguns grupos estavam se reunindo, procurando por familiares ou amigos entre os passageiros desembarcados. Jon também notou que o porto estava ficando pequeno demais para acomodar tudo. Junto com os 400 carracks e 200 galeões que Artica tinha quando partiram para o sul, mais 500 navios foram construídos pelos anões durante a jornada. A frota agora ultrapassava 1000 embarcações. Artica agora pode ser considerada invencível no mar, Jon murmurou para si mesmo com admiração. Ninguém no mundo teria uma frota mais poderosa que a deles. Mas ainda estamos a apenas 20% da meta final. Jon imaginou hospedar 5.000 navios neste porto. Seus planos nem incluíam embarcações estrangeiras aqui, mas ele sabia que eles teriam que construir portos adicionais em áreas além da muralha, como Ardome. Primeiro, no entanto, eles tinham que lidar com as crises atuais. Um grupo de anões se reuniu em uma extremidade do porto, atraídos pelas notícias da forja de aço valeriano. A notícia se espalhou entre os anões a partir dos navios, que trouxeram notícias da guerra Iti antes que ela terminasse. O resultado foi um grupo de anões frenéticos, ansiosos para ver a frota de aço valeriano. Logo, o cais estava cheio de milhares de anões, criando um alvoroço cômico com o barulho de potes enquanto fixavam os olhos no navio especial que transportava a forja encantada. Finalmente chegou. Tão lindo! Eu adoraria bater meu martelo nele, um anão exclamou. Você acha que é digno? Aquela forja pertence ao rei. Outro anão resmungou, embora a inveja brilhasse em seus olhos. Podemos roubar isso dele? Duvido que ele sinta falta, alguém sugeriu. Vou levá-lo para minha casa, declarou outro anão, iniciando uma discussão absurda entre eles, todos encantados pela forja que se aproximava. Enquanto isso, os anões no navio manobravam a forja em direção ao cais. Trouxemos de volta um tesouro há muito perdido. Vamos movê-lo para nossa montanha, declarou um dos tripulantes do navio. Jon ouviu tudo isso através dos animais vagando pelo porto. Ele suspirou profundamente, já prevendo a dor de cabeça que isso causaria. Ele precisava da forja para a produção que planejava começar naquela mesma noite, e parecia que o conflito com esses seres obcecados por tesouros era inevitável. Deixando a comoção dos anões de lado, Jon continuou analisando a situação do porto. Muitas pessoas estavam procurando por seus parentes. Alguns os encontraram rapidamente e trocaram abraços calorosos, enquanto outros choraram ao ouvir que nunca mais os veriam. Eles contemplaram os corpos preservados trazidos de volta nos navios para o enterro em Artica. Ignorando momentaneamente a dor do povo, algo que ele abordaria mais tarde, Jon voltou sua atenção para a multidão, a maioria dos quais esperava que ele falasse. Povo de Artica, Jon falou em um tom calmo, sua voz rapidamente se espalhando pelo porto graças à sua magia. Estou oficialmente declarando o fim de nossa jornada pelas rotas comerciais que estabelecemos. Continuaremos a fortalecer essas conexões comerciais com vendas e trocas com as cidades com as quais negociamos de agora em diante. Ele fez uma pausa antes de continuar. Neste momento, os navios já estão reabastecendo Braavos, mas Pentos, MYR, Tirosh e Volantis logo farão parte desse esforço, assim como o Império do outro lado do mundo, It. Por esta razão, estou feliz por finalmente estar em casa após esta conquista. Conversaremos mais esta noite, mas agradeço a todos vocês por manterem o reino e continuarem o trabalho de construir uma nova era para esta nação. Que possamos trabalhar juntos por um futuro melhor, por nosso legado, por nossos filhos e pelas crianças que virão depois deles. Que eles vivam em um mundo melhor que o nosso. As palavras de Jon foram seguidas por aplausos da multidão. Enquanto isso, os guardas já tinham aberto os estábulos, permitindo que os dragões começassem a emergir do convés do navio. Eles foram imediatamente guiados para fora enquanto Jon trabalhava para controlá-los. A agitação inicial dos dragões começou a diminuir conforme eles eram levados embora. Mesmo assim, algumas pessoas fizeram caretas ao ver mais dragões, pois muitos ainda abrigavam medos devido aos incidentes causados pelos existentes. Pouco depois, Jon montou em Ghost seu lobo gigante, que estava vestido com armadura. Eles se moveram em direção aos portões da cidade, seguidos pelos dragões. A cena personificava a glória do rei de Artica, algo que o povo precisava ver, como sugerido por seus ministros e conselheiros.
Acompanhado pela multidão clamando por seu rei, Jon avançou em direção ao castelo. A guarda real desfilou ao lado, montada em cavalos carregando as bandeiras de Artica. Os dragões rugiam constantemente, mas andavam passo a passo, batendo suas asas ocasionalmente, mas incapazes de voar devido à sua criação a bordo do navio. Enquanto isso, as 3 carruagens, guardadas por soldados reais, seguiam a alguma distância atrás de Jon. Elas também seguiram para o castelo, carregando as rainhas, noivas e crianças de Jon. Serena dividiu uma carruagem com Ygritte, discutindo vários assuntos depois de tanto tempo separadas, com as 3 crianças dentro com elas. Em outra carruagem, Iori e Daenerys olhavam para Artica através das janelas, maravilhadas com a cidade enquanto o grupo passava pelas ruas principais. Na última carruagem, Rhaenys conversou com Aemon, compartilhando memórias do trágico destino da família Targaryen diante desta geração. "Quero ver o papai", murmurou pequeno Jon do colo de Serena no primeiro vagão. "Tudo bem, filho", disse Serena enquanto abria a janela para seu filho colocar a cabeça para fora, vislumbrando seu pai avançando à distância em cima de seu lobo gigante de 3 metros de altura. Na segunda carruagem, as mulheres ocasionalmente comentavam enquanto admiravam a cidade. "Artica é tão mágica quanto eu imaginava", Daenerys comentou, relembrando seus sonhos. "Meu verdadeiro lar." Ela disse uma vez que queria ir para casa quando seu irmão anunciou seu casamento com Khal Drogo, acreditando que Westeros era seu lar. Agora ela entendia que este era verdadeiramente seu lar. "O lugar é incrível, não é?" Iori perguntou, rindo enquanto ela também parecia fascinada pela cidade. Ela havia deixado o outro lado do mundo para se casar com o herói que salvou sua terra e não pôde deixar de ficar surpresa com o quão desenvolvida Artica era comparada a sua terra natal e It. Na terceira carruagem, Aemon continuou falando com a filha de Elia, aproveitando a oportunidade para falar sobre sua família. "Entendo. Então você sente alguma amargura?" Aemon comentou, sentindo os pensamentos de Rhaenys durante a jornada. Seu filho com Jon estava sentado perto, parecendo confuso com a conversa enquanto Aemon sorria, vendo a aparência saudável e robusta do garoto. Rhaenys tinha acabado de contar como conheceu Jon, como ele a acolheu em Dorne e a reconciliação deles após uma briga. Aemon sabia de tudo. Ele também entendia a dor que ela sentia ao admitir a verdade, que seu irmão, o pai da criança que ela carregava, era filho da Loba do Norte. "Então, você odeia Lyanna Stark?" Aemon perguntou. Rhaenys apertou os lábios naquele momento. Ela não podia dizer que não tinha algum ressentimento, mas quando olhou para Jaehaerys, ela sabia que nada poderia mudar o que tinha acontecido, mesmo que ela tivesse o poder de alterar o passado. Isso a fez sentir tristeza por seu irmão e sua mãe, mas ao mesmo tempo, ela faria qualquer coisa para proteger Jaehaerys. Ele era a coisa mais importante em sua vida ao lado de Jon, e agora eles estavam todos aqui, vivendo entre dragões. Em uma terra que Jon afirmava ser o reino mais poderoso do mundo, Aemon podia sentir os pensamentos conflitantes de Rhaenys e ofereceu um sorriso gentil. "Eu entendo como você se sente", ele disse. "Eu posso sentir sua raiva, mas eu recebi cartas do seu pai naquela época. Eu não acho que ele abandonou sua mãe do jeito que você acredita." "Cartas?" Rhaenys perguntou. "Sim", Aemon respondeu. "Eu tinha essas cartas, mas tive que queimá-las porque era perigoso guardá-las. Em uma dessas cartas, lembro-me claramente dele dizendo que estava anulando o casamento para poder ter mais filhos legítimos. Não sei o que ele viu em suas visões, mas ele sentiu que precisava de outro filho. Certamente Jon nasceu para tudo isso, para construir o que o cerca agora. E não acho que seu pai estivesse errado sobre isso, não importa quão cruéis fossem as consequências." Aemon fez uma pausa antes de continuar. Jon foi o terceiro filho que ele queria, embora ele esperasse por uma menina. Sua mãe não poderia ter outro filho sem morrer. No entanto, ele nunca deixou de tê-la ao seu lado como rainha, mesmo que ele fosse forçado a isso. Ele também nunca deixou de considerar você e seus irmãos herdeiros do trono, como as cartas que ele me escreveu pedindo conselhos deixaram claro. Ele disse antes de olhar para ela. "Eu não sei como você vai lidar com isso, mas eu não acredito que Lyanna seja o monstro que você pensa que ela é." "Entendo", murmurou Rhaenys, sem dar uma resposta definitiva. Ela então mudou de assunto, ainda se sentindo culpada, voltando-se para Aemon. "Você pode me contar mais sobre esta cidade? Jon falou muito sobre ela, mas eu gostaria de ouvir sua perspectiva. Ele me disse que aqui você encontrou uma cura para sua cegueira." "Não, minha querida, ele fez muito mais do que isso", Aemon respondeu com um sorriso. "Ele deu a esse velho algo especial, esperança. Aqui estou eu, neste mundo mágico com uma família que pensei ter morrido, ao lado de dragões após centenas de anos. Mas vamos falar sobre o reino", ele disse. Aemon começou a descrever Artica e sua experiência como ministro da educação, detalhando como a cidade havia evoluído e suas contribuições ao reino. Enquanto isso, Jon continuou pela cidade enquanto muitas pessoas ainda esperavam os outros 4 navios atracarem. O grupo havia começado a descarregar a carga, e uma equipe de trabalhadores foi encarregada de conduzir os animais para fora da cidade, levando-os para o outro lado do porto, onde havia uma saída para os campos e a floresta. Jon precisava administrar os animais peculiares que havia adquirido em Sotórios. Poucos minutos depois, ele viu alguns telhados destruídos na área por onde os dragões passaram e suspirou, indo em direção ao castelo. Ele já estava perto, e seu olhar se ergueu para o vasto Great Weirwood, que parecia ainda maior.
Com 150 metros de altura, sua presença era monumental, e o castelo ficava logo atrás dele. Ao contornarem a árvore gigante, as torres do castelo apareceram. Entrando pelos portões, ainda marchando com seus guardas reais, Jon viu sua família esperando por ele. Seus filhos, Lyanna e Jon, estavam lá, vendo o Ghost pela primeira vez. Ele é tão grande! Lyanna exclamou, encantada pelo lobo gigante muito maior do que qualquer outro lobo que já tinham visto em Artica. Bem, finalmente chegamos, disse Jon, desmontando de Ghost. A primeira coisa que quero fazer é tomar um banho em nossas fontes termais. Conversaremos assim que estivermos vestidos mais apropriadamente. Jon falou, e todos concordaram com a cabeça, pois as mulheres precisariam trocar de roupa. Serena chamou várias mulheres que trabalhavam no castelo como servas da casa real. Enquanto isso, os homens estavam trazendo os bens mais importantes para o castelo. Jon observou enquanto baús eram carregados, contendo o tesouro de Yti, uma pintura especial que ele havia adquirido em Valíria e uma chave dada a ele pelo Deus Vermelho, junto com sua armadura de aço valeriano e armas, entre outros itens. Algumas dessas coisas devem ser colocadas no cofre do castelo, mas vou deixar isso para depois, decidiu Jon. Ele observou suas esposas e noivas entrando no castelo junto com sua comitiva de damas de companhia, que a seguiram em carruagens. No entanto, ele não se juntou a elas imediatamente, pois outro assunto exigia sua atenção. Em um canto do pátio do castelo, todos os dragões estavam reunidos em volta de Eragon depois de serem repreendidos e trazidos de volta ao castelo. Eles estavam tentando seguir Jon. Da entrada do castelo, 13 novos dragões também surgiram, elevando o total para 21 jovens dragões, excluindo Eragon. Os novos dragões olharam ao redor com desconfiança, claramente insatisfeitos após passarem a maior parte de suas vidas confinados a bordo de um navio. Agora finalmente livres, eles andavam desajeitadamente, lançando olhares hostis para os outros dragões. Ao mesmo tempo, eles estavam cautelosos com o tamanho colossal de Eragon, assim como os outros 8 dragões. Jon percebeu que precisava intervir imediatamente para impedir que os dragões atacassem uns aos outros antes mesmo que ele pudesse tomar seu tão esperado banho no castelo. Ele se aproximou do grupo e, usando suas habilidades de controle, acalmou os dragões. Não foi uma tarefa difícil para Jon, que tinha domínio total sobre os 21 dragões por meio de suas habilidades Varg. 5 dos dragões foram separados em um canto, enquanto outros 2 ficaram entre aqueles que o seguiram. Pois apenas 5 estavam diretamente ligados a seus filhos mais velhos, e 2 estavam ligados a Daenerys e Rhaenys. Demorou um pouco, mas ele conseguiu trazer todos os dragões para o centro do pátio. Eragon se aproximou de Jon, claramente ansioso para voar com ele. No entanto, Jon balançou a cabeça. Vou passar algumas horas com meus filhos e esposas primeiro. Podemos fazer isso depois, disse ele, notando que embora os dragões ainda estivessem cautelosos, nenhum deles estava brigando por território, pois pareciam estar se familiarizando. Eragon bufou em resposta, e Jon deu de ombros enquanto se dirigia para o castelo. Capítulo 213 A supervelocidade de Eragon. Terceira pessoa POV. Norte, 297 d.C. Jon passou por seus guardas, pois foi o último a finalmente se banhar após resolver o assunto com os dragões. Ao entrar na água, ele mal havia pisado quando a porta se abriu novamente, e ele virou o rosto para ver uma figura feminina entrando no quarto. Serena. Jon comentou enquanto ela tirava as roupas antes de entrar na água com ele. Não pense que vou perder a oportunidade de finalmente ter meu marido só para mim. Já faz 1 ano e meio sem você, Jon. Preciso sentir você de novo. Ela não perdeu tempo e entrou na água nua, sentando no colo de Jon e inclinando-se diretamente em seus lábios. Tanto tempo sem essa conexão tinha transformado Serena em uma mulher selvagem finalmente tendo seu homem. Jon não disse nada enquanto puxava os lábios de Serena para mais perto dos seus, ajeitando-a em seu colo enquanto sentia suas partes íntimas se tocarem. A hesitação mútua se intensificando. Não quero perder tempo. Serena murmurou timidamente, colocando a mão em Jon antes de guiá-lo para dentro dela. Jon permaneceu em silêncio enquanto sua esposa começou a se mover em sua direção, seu olhar fixo nela enquanto ela voltava a beijá-lo. 1 hora depois, ambos saíram do banho vestidos com roupas mais apropriadas, caminhando pelos corredores do castelo em direção à área onde ficava o jardim interno. Eles passaram pelos guardas e entraram no jardim, onde todas as mulheres conversavam entre si. Ygritte segurava Lyanna e Brandon em seus braços, enquanto o pequeno Jon e Jaehaerys brincavam um com o outro como se estivessem se conhecendo. Vocês finalmente chegaram, Ygritte comentou, lançando um olhar desconfiado para Jon e Serena. Ninguém disse nada, eles apenas olharam com conhecimento de causa, cientes de que o casal estivera sozinho em algum lugar. Jon, você conseguiu acalmar os dragões? Eles pareciam estar atacando uns aos outros. Olhe pela janela. Ygritte apontou para a cena. Jon se aproximou e olhou para o pátio do castelo, onde os dragões rosnavam e mordiam uns aos outros enquanto dividiam o espaço. Isso é normal. É só uma maneira de brincar um com o outro. Contanto que eles não rasguem a pele um do outro, eles ficarão bem, Jon respondeu, voltando-se para o grupo. Ele olhou para todas as mulheres que o encaravam naquele momento e soltou um suspiro. Bem, eu gostaria de começar a explicar o que vai acontecer de agora em diante, tanto com Artica quanto com nossos negócios fora dela.
Falarei mais sobre isso nos próximos dias, mas devo a vocês pelo menos uma breve explicação. Jon se dirigiu à sua família atual e futura. Jon contou sua jornada para Serena ao longo de algumas horas, detalhando a guerra em Hit. Seus filhos mais velhos ficaram curiosos e fizeram muitas perguntas sobre as aventuras do pai durante sua ausência. Jon não resistiu e compartilhou algumas histórias com eles. Eles passaram algum tempo juntos no jardim, onde servos trouxeram comida e bebida para todos. No entanto, Jon sabia que tinha outros assuntos para resolver antes do banquete do reino. Preciso voar um pouco. Vou passar 1 hora com Eragon antes de retornar. Então, iremos para o banquete do reino, ele anunciou, momentaneamente se despedindo de sua família. Eu adoraria ver você voar, disse Rhaenys enquanto se movia até a janela com Jaehaerys. Podemos ver você voar com Eragon? Nós sempre tentamos, mas mamãe disse que seria perigoso e Eragon nunca permitiu. O pequeno Jon exclamou com sua voz infantil antes que seus olhos se iluminassem com a realização. Espera, podemos voar com o papai? Ele perguntou esperançoso. Ainda não, Jon. Jon respondeu ao filho, sabendo que precisava estabelecer alguns limites, principalmente porque era perigoso para Eragon andar sem uma sela. Vendo seu filho parecer desapontado com a resposta, Jon acrescentou, mas podemos fazer isso nos próximos dias. O que você acha? Ele perguntou, fazendo o garoto olhar para ele rapidamente. Podemos ir? Eu também quero ir, pai. Lyanna pulou dos braços de Ygritte ao ouvir isso, e Jon assentiu. Mas deixaremos isso para os próximos dias. Quando Eragon tiver sua própria cela, disse Jon, colocando a mão na cabeça do pequeno Jon. Podemos ir vê-lo então? O menino perguntou ao pai, e Jon assentiu, não vendo problema em eles assistirem do pátio. Jon então deixou o castelo, indo em direção à multidão de dragões, acompanhado pelos guardas e seus filhos, até chegarem a uma distância segura. Naquele momento, Artica tinha um total de 28 dragões, um pertencente a Rhaenys, um a Daenerys, 3 ao pequeno Jon, 2 a Lyanna e muitos outros sob o controle direto de Jon. Eragon, o dragão oficial e mais importante do rei, estava à parte, enquanto Jon mantinha o controle sobre 21 jovens dragões que ainda não tinham cavaleiros. Ele caminhou pela área, ignorando os gritos e rosnados dos dragões menores mordendo os pescoços uns dos outros. Uma competição divertida por território ou comida trazida pelos homens do castelo, que havia se transformado em um banquete caótico. Os dragões pertencentes a Lyanna e ao pequeno Jon se separaram do grupo quando avistaram seus jovens cavaleiros. Jon ordenou que os outros dragões se acalmassem e conseguiu restaurar alguma ordem à cena caótica. Os 8 dragões restantes em Artica sem cavaleiros buscaram sua atenção ansiosamente. Ele se aproximou deles, dando-lhes mais atenção do que antes enquanto trabalhava para integrar os 2 grupos de dragões. Então ele se virou para Eragon, que esperou pacientemente que Jon o montasse. O dragão se ajustou para tornar mais fácil para Jon subir em suas costas, permitindo que ele se acomodasse confortavelmente no pescoço da criatura. Uma vez que Jon estava devidamente sentado, os outros dragões observavam com curiosidade, enquanto seus 2 filhos mais velhos olhavam com admiração. Dentro do salão do jardim interno do castelo, as mulheres o observavam atentamente. Eragon deu alguns passos para se posicionar no centro do pátio. O eco de seus passos pesados reverberava enquanto ele se movia. Esticando suas asas, ele se preparou para a decolagem. Com um salto poderoso e um forte bater de asas, Eragon começou a ascender no ar sob os olhares atentos de todos abaixo. Enquanto Jon o guiava em direção à grande árvore, os protestos dos dragões mais jovens ecoavam pelo ar. Rhaenys assistia com emoção da janela, vendo Jon como um verdadeiro cavaleiro de dragão, enquanto seus filhos fixavam os olhos em seu pai enquanto ele se distanciava. Eragon voou rapidamente sobre a grande árvore, deixando o castelo para trás e desaparecendo de vista enquanto circulava o enorme Weirwood. Então ele voou sobre a cidade. Jon notou pessoas apontando para o dragão, apesar de sua crescente familiaridade com tais visões. Abaixo de Eragon, a praça principal, logo depois do bosque de Weirwoods deste lado, estava sendo preparada, com os toques finais sendo adicionados para o banquete desta noite. Jon ajustou seu caminho, voando sobre milhares de casas e prédios em Artica. Enquanto olhava para as paisagens familiares, memórias surgiram comparando o passado ao presente, que agora parecia mais novo e melhor depois de quase 2 anos. Ele continuou voando, observando a universidade, a grande biblioteca deste lado e as áreas residenciais. Ele então virou para o sul, em direção ao distrito de produção de Artica, que era convenientemente conectado à cidade para que as pessoas não precisassem viajar muito, enquanto medidas estavam em vigor para evitar que a poluição afetasse as áreas urbanas. Este distrito abrigava as forjas, estufas, serrarias e áreas de pesquisa e desenvolvimento. Ele fez uma breve parada sobre os principais prédios do distrito. De lá, ele podia ver todos os seus projetos quase concluídos, incluindo a estufa do rei, que brilhava enquanto a luz do sol refletia em seu telhado de vidro. Jon permitiu que um pequeno sorriso cruzasse seu rosto e murmurou para si mesmo. Parece que meus projetos estão indo bem. Estou ansioso para falar com Serafine amanhã e ver esses cristais? Este era um projeto que Jon havia iniciado muitos anos atrás, e que havia começado a dar frutos quase 2 anos antes de sua última jornada. Pelo que ele viu, parecia que finalmente era um sucesso, mas ele confirmaria isso nos próximos dias. Além dos cristais luminosos criados a partir de plantas, ele notou a Forja do Rei, o edifício dedicado à criação de aço valeriano.
Com a forja agora completa e Eragon em seu tamanho atual, o trabalho real poderia finalmente começar. Foi por isso que Jon acreditava que isso marcava uma nova era para o reino, junto com a produção de ligas usando Eldemetal para criar armas e armaduras. Jon continuou seu voo, circulando a cidade e observando outras áreas notáveis, como o Senado, o Castelo Real e as arenas de eventos. A visão da cidade com a qual ele sonhara por tantas luas era agora uma realidade, e ele sentiu imenso orgulho. Deixando a cidade para trás, Jon voou sobre os campos e florestas do sul. À distância, ele ouviu os uivos dos lobos, saudando-o como se sentisse em sua presença mais uma vez. Eragon voou sem esforço, mostrando-se maior e mais rápido do que nunca. Ele começou a ascender, voando mais alto no céu. Jon manteve sua mão firmemente no dragão para evitar escorregar. Estamos bem altos agora, companheiro. Jon comentou, olhando para as nuvens frias abaixo. O vento era amargamente gelado, um lembrete gritante do clima da região, embora Artica em si fosse imune à geada ao redor. De repente Eragon virou a cabeça em direção a Jon como se tentasse comunicar algo. A mais de 5.000 metros de altitude, Jon observou Artica abaixo, agora apenas um pequeno ponto. A grande árvore se destacava ainda menor, uma característica distintiva no centro da cidade. Você quer me mostrar uma coisa? Jon perguntou, levemente surpreso enquanto ele tocava na mente do dragão. Ele percebeu que Eragon pretendia fazer algo extraordinário. Tudo bem, me mostre o que você quer fazer, disse Jon, preparando-se firmemente. Ruar! Eragon soltou um rugido suave, estreitando os olhos enquanto começava a bater as asas com mais força. A sensação no céu era de pura liberdade, mas Jon começou a notar a temperatura ao redor deles caindo ainda mais inesperadamente. Isso não era causado pelo vento frio, mas parecia vir dos lados. Ele olhou e viu que as asas de Eragon estavam começando a brilhar com uma intensa luz branca. O que você está fazendo? Jon perguntou, intrigado. A luz das asas de Eragon ficou mais brilhante, e uma névoa fina começou a se formar ao redor delas. Então o dragão ajustou seu corpo e iniciou um mergulho repentino. Embora Jon estivesse acostumado aos mergulhos inesperados de Eragon, geralmente realizados para mostrar sua velocidade, dessa vez parecia diferente. A velocidade era muito maior do que antes, e Jon sentiu o vento cortante cortando seu rosto enquanto eles despencavam. Em vez de nivelar, a velocidade continuou a aumentar. Jon agarrou-se firmemente ao dragão e observou cativado, enquanto Eragon demonstrava um novo nível de poder ou habilidade, mergulhando de uma forma que parecia desafiar as leis da gravidade para uma criatura de seu tamanho e peso. Jon lutou para manter a compostura quando um som agudo começou a emanar das asas de Eragon. A velocidade continuou aumentando, e Jon teve que se segurar ainda mais forte, percebendo que isso estava se tornando perigoso. O dragão deixou um rastro de névoa atrás de si enquanto se lançava em direção ao chão a uma velocidade incrível. Poucas vezes em sua vida Jon achou difícil manter uma expressão neutra diante de algo. O vento era tão forte que ele teve que se proteger, agarrando as costas de Eragon firmemente. Ele percebeu que precisaria de uma sela para suportar tal passeio, caso contrário, ele poderia cair. Anteriormente a velocidade máxima de Eragon era estimada em 300 a 400 km por hora, mas agora ele estava claramente ultrapassando 700 km por hora, despencando como uma sombra do céu. Lá embaixo, ninguém em Artica conseguia entender o que estava acontecendo acima deles. Enquanto Eragon deixava um rastro de gelo e névoa de suas asas enquanto voava pelo céu a uma velocidade espantosa. Eragon, pare com isso ou eu vou cair. Jon ordenou, ciente de que sem sua intervenção, ele estaria em sério perigo sem uma sela para prendê-lo. Eragon pareceu zombar dele, e Jon sentiu vontade de amaldiçoar o dragão por isso. Afinal, ele não era um dragão que sobreviveria a uma queda de tal altura. No entanto, Eragon eventualmente cedeu, assentindo antes de começar a desacelerar, estabilizando-se no céu em torno de 3.000 metros. Mesmo assim, ele manteve uma alta velocidade, voando ao redor de Artica com suas asas ainda brilhando, deixando um rastro de névoa para trás. Perigoso, mas devo admitir que é um truque bem interessante. Você poderia deixar todos os outros dragões para trás com isso, Jon murmurou, analisando a situação. Sua mente imediatamente começou a trabalhar enquanto ele contemplava como fazer uso dessa habilidade. Pelo que ele viu na mente de Eragon, o dragão tinha aprendido isso durante a ausência de Jon de Artica. Em vez de liberar uma nevasca ao redor de seu corpo como ele podia, Eragon tinha concentrado a energia em suas asas, ganhando uma explosão incrível de velocidade no céu. Um dragão capaz de voar mais rápido do que qualquer outro se tornaria extremamente perigoso. A habilidade parecia promissora, mas Jon sabia que precisaria de uma sela melhor para garantir sua segurança se quisesse explorar todo o potencial de Eragon. Ele também considerou como essa habilidade poderia ser útil contra Canibal, que se acreditava ser um dragão ainda maior do que o Black Dread depois de quase 2 séculos adormecido em Skagos. De acordo com as visões que Jon teve, o dragão que conquistou Westeros junto com outros 2 tinha quase 90 metros de comprimento no momento de sua morte, quase 4 vezes o tamanho de Eragon. Jon pairou sobre a cidade por um tempo, até que Eragon começou a mostrar sinais de fadiga. Suas asas voltaram ao normal, perdendo o brilho nevoado que tinham, tendo sustentado a alta velocidade por cerca de 10 minutos. Jon teve a sorte de ser resistente ao frio, afinal, ele duvidava que outro cavaleiro pudesse suportar o que ele suportou, graças ao seu sangue natural Stark, que lhe dava resistência ao frio.
Você me mostrou algo realmente incrível, amigo. Vamos continuar isso nos próximos dias, disse Jon, já planejando conduzir testes com o dragão assim que os assuntos mais urgentes do reino fossem resolvidos. Depois Eragon começou a descer, voando em direção à grande árvore enquanto o sol se punha. A cidade começou a se iluminar com tochas espalhadas pela praça. Milhares de chamas tremeluziam, preparando-se para o grande banquete em homenagem ao retorno do rei. Jon retornou ao castelo, pousando mais uma vez entre os dragões, que rugiram em saudação ao vê-lo. Ele desmontou de Eragon, sentindo a necessidade de outro banho. Os guardas reais se aproximaram para recebê-lo, mas Jon os cumprimentou brevemente antes de entrar no castelo. Jon tomou outro banho antes de se reunir com sua família. Cyrena aproveitou a oportunidade para mostrar o castelo aos recém-chegados, apresentando-os aos aposentos que eles dividiriam pelo resto de suas vidas. Enquanto isso, Ygritte passou algum tempo sozinha com Lyanna, querendo saborear cada momento que pudesse com ela. Agora, com todos esperando pelo rei, Jon se viu sozinho em seu quarto depois que Cyrena saiu para organizar as carruagens para a partida. Ajustando os detalhes finais de seu traje, Jon dispensou os servos quando a porta de repente abriu uma pequena fresta. A cabecinha do jovem Jon apareceu, olhando para seu pai enquanto o rosto de Jon se abria em um sorriso divertido. Vem aqui, meu filho, disse Jon, e o garoto assentiu, entrando no quarto. Era estranho para o garoto ter visto seu pai pela primeira vez apenas algumas horas antes. Agora ele queria ficar com ele o tempo todo, emocionado por finalmente chamá-lo de papai, e observando de perto tudo que Jon fazia, ansioso para imitar suas ações. O mesmo poderia ser dito de Jon enquanto ele olhava para seu filho, determinado a criá-lo daquele momento em diante para que um dia, ele pudesse encontrar seu lugar. Jon garantiria que seu filho tivesse uma vida muito melhor do que ele próprio já havia experimentado. Você quer ir ao banquete com o papai? Jon perguntou com um sorriso. O menino assentiu timidamente, surpreso que seu pai tivesse entendido sua intenção ao ir até ali. Tudo bem, então vamos. Jon respondeu, amarrando uma pequena corda em volta da cintura para ajustar seu traje confortavelmente. Ele então saiu, segurando a mão do filho, enquanto o garoto usava uma roupa branca com um emblema de Artica perfeitamente adaptado ao seu tamanho. Meu rei! Os guardas reais do lado de fora imediatamente o saudaram. Vamos! Todos estão esperando, Jon disse enquanto saía. A cidade já estava iluminada com tochas afastando a escuridão da noite. Carruagens aguardavam do lado de fora, puxadas por alces com chifres luminosos. As mulheres, incluindo as mães de seus filhos, já estavam preparadas, e os ministros as encontrariam no meio do banquete. Jon havia instruído que os dragões permanecessem no castelo naquela noite para evitar qualquer interrupção durante o grande evento. Eragon era responsável por manter a ordem e não parecia particularmente interessado nas festividades da cidade. Enquanto Jon se dirigia para as carruagens, ele cavalgou com Cyrena e Aemon, trazendo o pequeno Jon junto e aproveitando a oportunidade para trocar algumas palavras com Aemon. Suas esposas e outras crianças viajaram em carruagens separadas, que o seguiram de perto quando eles deixaram o castelo. O banquete encheu a praça principal de Artica, que não ficava longe do castelo, separada apenas pela grande árvore. A praça era grande o suficiente para acomodar a cidade inteira, abrangendo mais de meio quilômetro quadrado. Ela apresentava riachos e pontes que cruzavam um ponto central, diretamente em frente ao bosque sagrado. A plataforma central, usada para discursos oficiais e grandes eventos religiosos, também era onde os casamentos de Jon com Cyrena e Ygritte tinham acontecido. A praça estava cheia de pessoas, à medida que mais e mais cidadãos chegavam da cidade. As carruagens reais paravam perto da plataforma principal, onde a família se sentava à mesa central. A praça estava transbordando de comida, a generosidade das colheitas abundantes e caçadas das florestas de Artica. Ninguém precisava racionar nada, Artica havia se tornado autossustentável. Os rebanhos locais haviam crescido a ponto de a produção de carne parecer infinita. Comida e bebida eram abundantes, e a fome era inexistente neste reino, exceto no sistema prisional, onde os presos tinham que trabalhar para suas refeições. As carruagens finalmente pararam, e Jon foi até a plataforma com sua família. Jon, meu garoto. Uma voz idosa soou enquanto as pessoas próximas observavam a família real. Jon se virou para a voz e viu a velha ama com Odor ao lado dela, junto com uma mulher segurando um bebê por perto. Odor se casou e teve um filho. Jon pensou ao notar a criança nos braços da mulher. Parecia que o retorno da voz de Odor tinha feito mais do que lhe dar a habilidade de falar, tinha lhe garantido uma vida própria. Velha Nan, já faz muito tempo. Espero que esteja bem, disse Jon, ignorando as outras vozes que o chamavam enquanto se concentrava na mulher que trouxera de Winterfell há mais de 5 anos. Estou bem, meu rapaz. Você retornou, que Artica seja abençoada por isso, ela disse. Jon não se importou com a maneira informal com que ela se dirigiu a ele e simplesmente assentiu em reconhecimento. Ele então continuou em direção à plataforma, dando à mulher um aceno agradecido. Vamos, a cidade está nos esperando agora, disse Jon enquanto tomavam seus lugares. Capítulo 214 Banquete de Artica. Terceira pessoa POV. Norte, 297 d.C. A praça estava rapidamente se tornando mais e mais barulhenta à medida que todas as 4 raças de Artica se reuniam em vários lugares.
Apesar do grande número de pessoas se reunindo, os grupos pareciam se separar devido à união de famílias que cada raça tinha. Os gigantes tinham grandes mesas carregadas de comida vegetariana e bebidas, enquanto os anões desfrutavam de uma abundância de carne e significativamente mais bebidas alcoólicas. Enquanto isso, as crianças da floresta se reuniam em torno de alguns dos Weirwoods e outras árvores, e os humanos formavam um maior grupo, ocupando o centro da praça com todos os tipos de comida, enquanto os pais trabalhavam para manter seus filhos por perto. A conversa geral do reino continuou até que Jon decidiu começar oficialmente a celebração. Enquanto ele e sua família estavam sentados na mesa principal, os ministros ocupavam mesas próximas e senadores, representantes escolhidos pelo povo para o Senado, ocasionalmente vinham cumprimentar Jon. Ele percebeu que todos estavam ansiosos para começar a beber de verdade. Então, depois de falar com o último grupo de senadores, ele se levantou abruptamente. Ele olhou para as pessoas que ainda conversavam entre si, então se virou para um homem segurando uma trombeta, pronto para soá-la ao comando do rei. Com o olhar de Jon, o homem agiu. O som da trombeta ecoou pela praça, interrompendo as conversas enquanto todos se viravam para a mesa principal, onde seu rei estava, emoldurado pelo imponente represeiro atrás dele no bosque sagrado. Povo de Artica, filhos desta terra que construímos juntos, desejo a todos uma boa noite de celebração neste reino. Sua voz, como sempre, chegou sem esforço aos ouvidos de centenas de milhares de pessoas, sem a necessidade de qualquer dispositivo ou ferramenta para amplificá-la. Hoje é um dia de celebração, um marco na história do nosso reino. Depois de mais de 1 ano e meio, voltei para casa, trazendo não apenas contos de terras distantes, mas oportunidades que moldarão nosso futuro e o das gerações futuras. Minha jornada me levou aos cantos mais distantes do mundo, a lugares como as grandes cidades livres de Essos, Valíria, Sotorius e Yti. O que alcançamos foi mais do que apenas estabelecer rotas comerciais, nós forjamos alianças. Trocamos conhecimento e levamos o nome de Artica aos ouvidos daqueles que antes não sabiam nada sobre nossa força e resiliência. Nós estendemos nosso mundo muito além do que ele era antes desta jornada. Hoje, com orgulho, declaro que Artica não é mais um reino isolado. É um poder, reconhecido e respeitado em Essos e temido em Westeros. Nossas rotas comerciais logo estarão ativas e prósperas, trazendo riqueza e recursos exóticos que beneficiarão cada um de vocês. Este é o primeiro passo em direção a um futuro ainda mais brilhante. Mas em meio a essas conquistas, também devemos lembrar daqueles que não estão mais conosco. Muitos de nossos soldados, filhos e filhas deram suas vidas para proteger esta missão e este reino. Suas ações garantiram que eu pudesse estar aqui hoje, falando com vocês. Devemos honrá-los, não apenas com palavras, mas com nossas ações diárias, vivendo com gratidão e propósito. Para as famílias daqueles que perderam entes queridos, saibam que seus sacrifícios nunca serão esquecidos. Cada nome será gravado nos anais da nossa história, para que as gerações futuras conheçam os guerreiros que ajudaram a moldar o que este reino se tornará deste dia em diante. Nós lutamos juntos não apenas em Volantis, onde eles protegeram nosso povo e seus companheiros, mas também em Yti, onde lutamos para garantir um aliado em crise e vencemos todas as batalhas para libertar o Império Yti de uma força invasora. Hoje Iori Kozuki, a princesa de Yti, está conosco como minha noiva, e em breve nos casaremos, forjando uma aliança com Yti. Mesmo que estejamos do outro lado do mundo, sempre nos apoiaremos militarmente e comercialmente. Ele falou gesticulando em direção a Iori, que acenou para a multidão. Eu também gostaria de anunciar que não sou casado apenas com minhas 2 rainhas. Agora temos uma terceira rainha em Artica, Rhaenys da antiga casa Targaryen. Junto com Iori, eu também tenho outra noiva, Daenerys Targaryen, com quem também vou me casar. Jon falou enquanto Rhaenys acenava para a multidão, confirmando os rumores de que o rei havia se casado com outra rainha enquanto estava no mar. E o mais importante, quero dar as boas-vindas aos meus 2 novos filhos, príncipes deste reino, Jaehaerys Artica, filho da rainha Rhaenys, e Brandon Artica, filho da rainha Ygritte. Desejo que eles sejam abençoados hoje pelos deuses antigos, para que esses príncipes possam ajudar Artica a prosperar sob a vigilância de nossos deuses, disse Jon. Ele sabia que tinha que dizer coisas assim. Afinal, as pessoas adoravam ouvir isso. Jon estava garantindo o legado de Artica por meio de seus filhos. Todos que ouviram isso ficaram visivelmente animados, exclamando e rezando pelos príncipes. Jon planejou que Lief os abençoasse mais tarde, como uma espécie de batismo para os deuses antigos. Isso não foi possível no mar, onde as crianças nasceram. Jon esperou a multidão se acalmar antes de continuar. Agora vamos olhar para o futuro. Artica está crescendo. Nossa terra, antes vista apenas como fria e implacável, começou a revelar sua verdadeira natureza ao mundo. Nós florescemos como um povo poderoso e vibrante. Em breve, o mundo inteiro verá que somos muito mais do que isso. Estamos trazendo uma nova era, uma que ninguém, nem mesmo a antiga Valíria, jamais alcançou. A partir de hoje, nosso foco será expandir nossa força e preparar nossa juventude para liderar o futuro depois de nós. Trabalharemos juntos para garantir que nossas crianças cresçam em um mundo onde nunca precisem conhecer a fome ou medo. Planejaremos juntos, protegeremos juntos e prosperaremos juntos. Este é o jeito Artican. E enquanto celebramos hoje, lembre-se, Artica é mais do que apenas o reino em que vivemos. É uma ideia, uma promessa de que mesmo nas condições mais adversas, coragem, força e união podem criar algo extraordinário. Vamos manter essa verdade próxima enquanto levantamos nossos copos para o nosso futuro.
Que os deuses antigos nos guiem e continuem a abençoar esta terra. A vocês, meu povo, minha família, meu coração. Agradeço a todos por acreditarem neste sonho e trabalharem juntos para torná-lo realidade. Agora, levantem seus copos, compartilhem nossa alegria e vamos celebrar não apenas o retorno de uma jornada bem-sucedida com novas alianças e rotas comerciais, mas o sucesso e o amanhecer de uma nova era neste poderoso reino que chamamos de lar. A Artica. Quando John terminou, todos os cidadãos adultos de todas as raças imediatamente levantaram seus copos, exclamando em uníssono. Suas vozes ecoaram por toda a praça, ressoando por todo o reino dentro dos muros. Aqueles que tinham se juntado ao reino recentemente durante as luas passadas olharam, surpresos e um pouco perdidos. Mas a vasta maioria da população, que amava profundamente sua terra, juntou-se entusiasticamente. Eles acreditavam que os deuses antigos tinham dado a John a missão de construir tal reino, para proteger essas pessoas do mal que viria. Artica não apenas defenderia os seus, mas também representaria o sul e até mesmo o mundo inteiro, sem que eles soubessem. Naquele momento o banquete começou. As pessoas brindaram e começaram a comer, com dezenas de fogueiras assando comida fresca. Não havia servos para servi-los, em vez disso todos organizaram a comida e as bebidas eles mesmos. Rapidamente a praça se transformou em uma multidão exuberante enquanto John retornava ao seu assento para se juntar à família. Você fala muito bem, John. É mais do que apenas ser um líder imbatível no campo de batalha. Você também prova ser um rei sábio, comentou Iori do outro lado da mesa. Enquanto o pequeno John e até mesmo a jovem Lyanna o olhavam com admiração, claramente impressionados com a forma como seu pai comandava a multidão. John sempre foi assim. Mesmo com apenas 11 dias de nome, ele já comandava este reino. E isso foi há 6 anos, disse Serena com um sorriso, explicando a princesa de It. John apenas sorriu enquanto voltava a comer e ajudava o filho a fazer o mesmo, enquanto mais e mais pessoas subiam à plataforma para falar com ele. Papai. Lyanna em um ponto começou a disputar a atenção do pai, aparentemente com ciúmes de quão pouco John estava passando todo o seu tempo com o pai. John não se importou enquanto Lyanna ansiosamente subia em seu colo, e ele a acomodou lá para que pudessem comer juntos. Ele gentilmente acariciou o cabelo dela o tempo todo. Vossa Majestade. Um homem deu um passo à frente, vestido com uma túnica de mestre e correntes. Maester Marvin, John cumprimentou depois de tanto tempo. Este era o mestre que ele trouxera da cidadela 2 anos atrás quando lançou sua campanha. Como vão as coisas? Ouvi de Aemon que você o tem ajudado muito com a universidade e a biblioteca, John comentou. Tenho ajudado onde posso, Vossa Majestade. Estou aqui para servir esta grande nação, que agora é meu lar, Marvin respondeu. Percebi que a garota não está com você, mas estou impressionado com a forma como você formou um vínculo tão forte com o resto da família Targaryen. Mestre Marvin tinha algumas suspeitas de que John poderia ser um Targaryen, já que John não havia compartilhado a informação oficial abertamente. Ele ficou particularmente impressionado ao ver 2 Targaryens, Rhaenys, filha de Elia Martell, e Daenerys Targaryen, filha de Rhaella Targaryen, uma rainha, a outra futura rainha. Você está falando de Arya? Ela está em Winterfell e ficará lá por algum tempo antes de retornar para cá. Afinal, é bem longe de casa, John respondeu quando Marvin perguntou sobre ela. Eu entendo, meu rei. Em todo caso, há algumas questões relacionadas à pesquisa que você solicitou sobre os mestres e seus tomos secretos. Eu gostaria de discuti-las, disse Marvin. Ótimo. Não deixarei o reino tão cedo, então podemos conversar nos próximos dias, respondeu John, e o mestre fez uma reverência e começou a se retirar. Esse padrão continuou por um tempo, com mais pessoas se aproximando de John para trocar algumas palavras e cumprimentá-lo. Claro, ele não podia atender a todo o reino, mas senadores, comandantes do exército, acadêmicos, professores e ex-alunos de John tinham permissão para se aproximar. A celebração continuou por horas. Leaf apareceu para abençoar Jaehaerys, Brandon e Artica na frente de todos. Enquanto isso, Brandon começou a ficar cansado conforme o tempo passava. John, acho que vou precisar levá-lo, disse Ygritte, olhando para o filho. Não só ele. Jaehaerys também está ficando sonolento. Lyanna, você quer voltar também? John perguntou à filha mais velha, que bocejou enquanto tentava insistir que queria ficar. John balançou a cabeça, vendo o estado dela. Não, papai. Posso ficar com você? Perguntou o pequeno John, agarrando-se ao lado da irmã, sem querer ir embora. John assentiu, pois planejava ficar e não poderia deixar o banquete realizado em sua homenagem. Tudo bem. Já que você vai ficar, eu vou voltar com Ygritte. Mas me acorde quando voltar, ok? Serena disse com uma piscadela para John, claramente insinuando que ela queria continuar o que eles tinham começado no banho mais cedo naquela tarde. John assentiu enquanto observava Serena e Ygritte começarem a sair. Suas outras esposas e noivas sentaram-se ao lado dele, ansiosas para aproveitar mais o evento. Rhaenys confiou Jaehaerys a Ygritte, sabendo que ela cuidaria bem dele, enquanto as crianças passariam a noite em seu quarto compartilhado. John notou os comentários impressionados de Rhaenys sobre Artica durante o restante do banquete, a curiosidade de Daenerys sobre o reino e as palavras gentis de admiração de Iori. Eles conversaram, comeram e beberam enquanto John mantinha seu filho mais velho no colo, falando com ele e perguntando sobre o que tinha acontecido durante o ano e meio em que ele esteve fora. O garoto tentou o seu melhor para responder. Por fim, John deixou a celebração enquanto as pessoas continuavam bebendo. Ele retornou ao castelo com suas esposas e filhos.
A essa altura, o pequeno John, completamente exausto, já dormia ao lado da irmã na pequena cama improvisada perto dos pais, aninhado no quarto onde todas as 4 crianças ficavam. Enquanto isso, John conseguiu pegar emprestado Serena por um tempo, deixando Ygritte e Rhaenys no quarto. Daenerys e Iori, como ainda não eram casadas com John, ficaram em um quarto separado. Ele e Serena voltaram para o banho no meio da noite, aproveitando ao máximo tempo para se reconectarem. Na manhã seguinte, John compartilhou o café da manhã com sua família antes de deixar o castelo para começar sua primeira tarefa do dia. Ele queria avaliar os assuntos internos de Artica, e uma reunião foi marcada para o início da manhã, com todos os ministros reunidos no Senado. Na câmara mais exclusiva do Senado, em vez de discutir leis em um vasto salão, esta pequena sala servia como centro nervoso do reino. Bem, vamos começar, disse John enquanto Dúken começava a apresentar os relatórios militares. Poder militar atual. Anões. Total, 10.000 soldados. Crescimento, mais 2.000 soldados recém-treinados durante a ausência de John. Humanos. Total, 50.000 soldados. Crescimento, mais 15.000, incluindo 2.500 vargs com habilidades refinadas e 2.000 montados em ursos e gatos das sombras. Gigantes. Total, 4.000 soldados. Crescimento, mais 850 composto por jovens recrutas que concluíram o treinamento básico. Entendo. Impressionante, Dúken. Mas precisamos fazer alguns ajustes aqui, comentou John, analisando os dados e perdido em pensamentos enquanto olhava para a tabela. O que você quer dizer, meu rei? Dúken perguntou, incapaz de ler a mente do rei. Estou dizendo que a guerra está chegando, Dúken. Eu posso sentir isso, e é melhor estar preparado. Precisaremos expandir o exército ainda mais dentro de um ano, e vou focar nisso com você, declarou John. Dúken não disse mais nada, apenas assentiu concordando com as palavras de John. Apesar de terem mais de 65.000 soldados, uma força comparável a qualquer reino importante em Westeros e em alguns aspectos, muito superior, eles sabiam que os desafios os aguardavam. Reinos como Derrit, que podiam reunir 100.000 homens, ainda seriam facilmente derrotados em combate real pelas forças Artica e sua tecnologia militar avançada. No entanto, o verdadeiro inimigo era diferente, muito mais perigoso do que qualquer exército do sul. Eles tinham que estar prontos para enfrentá-lo e derrotá-lo, refletiu John. Seu objetivo era claro: fortalecer o exército e chegar a 100.000 soldados no próximo ano. Ótimo. Vamos continuar, disse John, virando-se para Thor, que começou a detalhar as novas construções do reino, incluindo melhorias na forja, na estufa real e outras melhorias. Meu rei, sobre a forja. Thor hesitou brevemente, parecendo incerto. A forja será movida para o prédio da Forja do Rei, onde começarei a produzir ligas de aço valeriano com Eragon. Não me faça tirá-la do seu povo à força. É mais do que apenas um artefato para admirar. Será a pedra angular da criação de mais desse metal, e se produzirmos o suficiente, podemos até fazer um para o seu povo, disse John, seu tom severo e nada agradável. Thor sabia que os anões tinham tratado a forja como um tesouro pessoal, mas John tinha lutado em Valíria para obtê-la. Ele enfrentou criaturas monstruosas como larvas gigantes e indivíduos afligidos por escamas de cinza transformados em seres irracionais. A forja era um prêmio duramente conquistado. Thor apenas assentiu, totalmente ciente de que o rei estava longe de estar satisfeito com a situação. Ele obedeceria, pois continuava sendo o líder de sua raça em Artica. O ministro do Tesouro falou então sobre as negociações em andamento com Braavos. O comércio continuou enquanto eu representava o rei nas reuniões. Junto com outros conselheiros importantes, tivemos discussões estratégicas sobre taxas de juros e até empréstimos em potencial. Westeros está em uma situação financeira terrível. Com seu rei profundamente endividado, ele começou, enquanto John assentia. Braavos estava agora a apenas 3 semanas de viagem, e o comércio estava ativo há 1 ano e meio. Os navios de Artica navegavam regularmente para a Cidade Livre, fornecendo-lhe madeira, comida e outros bens, pois esta era a única rota comercial ativa de Artica por enquanto. Entendo. Isso é interessante. Quero que você continue participando das reuniões em meu nome. Vou participar de algumas delas para evitar ficar completamente ausente e sempre participarei das mais críticas. Além disso, quero relatórios regulares sobre o que o Banco de Ferro está fazendo, e até mesmo sobre Westeros. Podemos colocar os 7 reinos em uma posição de submissão sem precisar enviar um exército ao sul da muralha. Passe todas as informações aos ministros de Relações Exteriores e Comércio assim que puder, ordenou John, e o ministro do Tesouro assentiu. Serafine, eu revisei seus relatórios. Vamos discuti-los depois da reunião. Eu gostaria que você me esperasse na estufa do rei, disse John. Ele não elaborou mais, pois os resultados estavam claramente delineados nos documentos, aguardando sua revisão na estufa. Serafine simplesmente sorriu e assentiu. Kiera apresentou seu relatório. Todos os fóruns judiciais em Artica estão funcionando perfeitamente, meu rei. Agora podemos abordar a maioria dos assuntos relacionados a julgamentos públicos, trazendo justiça, estabilidade e ordem ao reino por meio de nossos juízes. Thor havia estabelecido vários centros judiciais onde indivíduos treinados por Kiera se tornaram juízes, aplicando as leis de Artica. Eles lidavam com tudo, desde disputas menores até julgamentos sérios, incluindo sentenças e expulsão de cidadãos de Artica. John ouviu atentamente e assentiu. Excelente trabalho. Continuem garantindo que a ordem seja mantida, disse ele.
Aaron apresentou um relatório direto sobre agricultura, algo que eles já haviam discutido anteriormente. Desta vez, os números eram mais detalhados. John revisou e comentou: ótimo. Deixarei isso com o ministro do Comércio para que ele possa transferir o excedente dos celeiros cheios, aliviando o fardo do ministro do Tesouro. Aaron assentiu silenciosamente. Aemon apresentou dados sobre a universidade e começou seu relatório. Meu rei, a universidade está progredindo conforme o planejado. John ouviu, revisou os documentos e assentiu. Isso é muito bom. Mais e mais crianças estão aprendendo. E não apenas elas, seus pais estão começando a se tornar alfabetizados, independentemente da idade. É maravilhoso ver que nossa meta de criar uma nação totalmente alfabetizada na próxima geração está no caminho certo. Continue assim. Discutiremos isso mais tarde, disse John, enquanto Targaryen mais velho assentiu com satisfação e um sorriso. Darius e Jun lhe falaremos mais tarde sobre seus papéis. Agora que vocês estão gerenciando o comércio e os aspectos burocráticos de nossas rotas comerciais, quero relatórios regulares e sua total atenção lá. Teremos reuniões privadas nas próximas semanas para organizar isso, afirmou John. Os ministros assentiram antes de John se voltar para o último tópico, adotando um tom muito mais sério. Agora, eu gostaria que todos fossem embora, exceto Brinden e eu. Temos assuntos muito específicos para discutir. Afinal, a guerra está chegando, declarou John. Os ministros começaram a sair um por um, nenhum se opondo à decisão do rei, apesar de trocarem olhares curiosos e tensos. Assim que a sala ficou vazia, John se virou para Brinden, sua expressão séria. Você pode começar. Quero todos os relatórios sobre nossos inimigos do norte. E não estou falando de Mance Rayder e suas tribos do povo livre. Estou perguntando sobre os mortos. Claro, meu rei, Brinden respondeu, iniciando sua explicação. Ele estava monitorando o movimento do exército dos mortos que permaneceu escondido até agora. Ninguém sabia seus números exatos, mas uma coisa era certa. Eles estavam mais ao norte, esperando o momento certo. E parecia que o tempo estava se aproximando rapidamente. Capítulo 215 A rotina do rei de Artica 01. Terceira pessoa POV. Norte, 297 d.C. À medida que as tempestades de neve começam a se intensificar no norte, nas terras do inverno eterno, elas estão começando a se mover, meu rei. Brinden começou quando os dois estavam sozinhos. Entendo. Não há sinal do exército dos mortos lá? John perguntou enquanto Brinden balançava a cabeça negativamente. Então você procurou Leaf? Nossos deuses deram algum sinal sobre isso? John perguntou enquanto Brinden suspirava. Claro, mas ela não disse nada sobre eles ainda. Ela mencionou que quer falar com você e ele informou. John assentiu, percebendo que teria que falar com o líder dos Filhos da Floresta mais tarde. E a tempestade de neve no norte está se movendo para o sul. John continuou questionando. Quanto tempo você acha que temos? O ritmo é mais lento do que o grupo de tribos se aproximando com Mance em direção à nossa região. Os mortos são lentos, e seus números devem ser enormes. Mas eles não descansam, e não precisam comer. Eles marcharão constantemente para o sul, provavelmente antes mesmo do inverno chegar completamente. Eu não duvidaria que eles já saibam sobre nós. Não podemos subestimá-los. Teremos 1 ou 2 anos no máximo antes que eles cheguem, explicou Brinden. John assentiu. Tudo bem, teremos algum tempo para nos preparar. Infelizmente, os dragões não estarão prontos para esse tipo de guerra. Precisarei elaborar outra estratégia além de confiar apenas em Eragon. John murmurou, voltando seu olhar para Brinden. Agora quero saber sobre o exército de tribos vindo do norte. Mance Rayder reuniu 100.000 pessoas? John perguntou, já ciente dos relatórios que Brinden havia fornecido. E você não enviou nenhum animal para observar a localização deles? Sim, estou investigando os movimentos deles bem debaixo do nariz deles. Nem mesmo os Vargs no acampamento deles conseguem me detectar, e eles não são mais habilidosos do que os Vargs menores que temos em Artica. Há 100.000 pessoas, mas uma parte delas são velhas e crianças. Talvez Mance consiga reunir 60.000 guerreiros para lutar. Ele deseja a muralha, mas acredito que isso seja impossível. Eles só sabem de rumores sobre nós, pensando que somos uma existência exagerada a partir dos contos de outras tribos se juntando a eles. Eles têm marchado lentamente por muitas luas desde que ele decidiu fazer campanha. De vez em quando, ele para reunir mais tribos locais. Agora ele está se aproximando desta região. Ele provavelmente verá Artica em algumas luas, disse Brinden enquanto John assentia. Entendo. O que você acha? Não podemos deixá-los morrer, podemos? John perguntou. Os deuses não iriam querer isso, meu rei. Mas eu tenho estudado. Há muitas tribos que não se integrarão bem em Artica. Os Tens, por exemplo, nunca aceitarão a submissão a nós. Tribos como a deles tornarão o conflito inevitável se escolherem se tornar nossos inimigos. Pessoalmente não acho que seja uma boa ideia trazê-los para a cidade. Eles trariam muitos problemas, opinou Brinden. Isso é um pouco complicado, John murmurou, pensativo enquanto ouvia. Ele olhou para o mapa do norte onde Brinden havia colocado algumas estatuetas para representar Mance e seu grupo. A situação poderia ser ainda mais séria, mas John já havia trazido a maioria das tribos do sul para Artica. Mais e mais pessoas que inicialmente se recusaram agora estavam vindo em busca de abrigo e comida. Isso, é claro, causou alguns problemas. Até assassinatos ocorreram, mas eles foram punidos imediatamente pela lei.
surpreendendo aqueles que estavam acostumados a viver como verdadeiros selvagens além do muro de Artica. O ministro da Justiça havia estabelecido uma patrulha altamente eficiente por toda a cidade, e os Vargs poderiam ser usados para investigar crimes. Cool. Vou contatar Mance primeiro. Acho que não vai doer trocar algumas cartas, disse Jon, decidindo adotar essa abordagem. Afinal, ele ainda acreditava que se pudesse salvar aquelas pessoas, ele o faria. Também há uma parte das tribos ainda concentradas na área de Ardome, comentou Brinden, olhando para o mapa com uma expressão estranha. Sei que você está pensando no meu projeto para Ardome, que é criar um porto que conectará Artica com o resto do mundo. Não se preocupe com isso, disse Jon, considerando seu plano de desenvolver um porto intermediário. Ele não queria estrangeiros vindo diretamente para Artica. Ardome era o lugar perfeito para construir uma nova cidade. Lá, os navios Artican receberiam carga para levar para a capital. Jon estava determinado a transformar todas as terras além da muralha em um reino, criando novas cidades por toda a região. Eu sei, meu rei, é que estamos em um momento difícil para agir lá. Brinden murmurou. Tudo bem, lidaremos com isso mais tarde, disse Jon, encerrando o tópico antes de voltar sua atenção para Brinden. Agora vamos deixar o norte de lado. Encontrei algumas coisas que preciso discutir com você nesta jornada, Brinden disse ele, capturando o foco do homem. A primeira coisa é o que aconteceu em Volantis em relação ao meu encontro com o Deus Vermelho, ele começou, enquanto Brinden erguia uma sobrancelha sem saber disso. Jon continuou narrando do começo ao momento em que encontrou Lolor, o Deus Vermelho, após pisar na chama central do Templo Vermelho. Então você precisa dessa espada para destruir o Rei da Noite? Brinden murmurou, profundamente pensativo sobre isso. Estranho, não é? Que eu precisaria de uma arma dessas agora com o inimigo se aproximando. Lolor disse que eu não seria capaz de destruí-lo dessa vez e que chegará um momento em que o mundo inteiro terá que se unir para lutar contra os mortos. Devo estar preparado com esta arma para destruí-lo quando esse momento chegar, Jon explicou, coçando o queixo. É meio difícil de acreditar. Não direi que não estou surpreso com isso. Mas o que você planeja fazer? Perguntou Brinden. Ainda não tenho certeza, mas tenho a chave dada a mim pelo próprio Deus Vermelho, um mapa que revela as partes perdidas que encontramos em Valíria. Sei a localização de outra parte, enquanto a última, não tenho ideia de onde ela está. E há um item especial que obtive enquanto salvava Yti, que Iori concordou em trocar comigo. A princesa de Yti disse que esse item pertencia à família de sua mãe e estava esperando o momento certo antes de ser entregue a alguém, revelou Jon, pausando brevemente antes de continuar. A coisa mais surpreendente foi conhecer uma mulher que se chamava Quite. Ela me procurou falando da mesma visão, e disse que poderia me ajudar a encontrar a espada. Foi ela que impediu a princesa Yti para fazer a troca comigo, me envolvendo na guerra de Yti. Mas a revelação mais chocante foi sua verdadeira identidade, disse Jon, olhando seriamente para Brinden. Brinden estreitou os olhos, sentindo que isso o envolvia de alguma forma. O nome verdadeiro dela é Shiera Seastar. Ela também disse que foi sua amante há quase 70 anos. Jon revelou, enquanto os olhos de Brinden se arregalavam. Ela está viva? Brinden perguntou, incrédulo. Ele estava atônito, pois nunca tinha tido visões dela, mesmo quando possuía poderes para isso. Isso o pegou completamente desprevenido. Sim, ela parece usar magia de sangue para se manter viva. Ela não parece ter mais de 40 anos, embora sempre esconda o rosto atrás de uma máscara. Talvez ela não seja mais a mulher que você conheceu, disse Jon. De acordo com suas histórias, ela era considerada uma das mulheres mais bonitas de Westeros. Talvez a mais bonita de todas, embora Jon não pudesse confirmar isso, e Brinden não parecia ansioso para revisitar seu próprio passado através da Mira Verde. Bem, preciso pensar sobre isso, Brinden murmurou. E o que ela quer? Ela provavelmente sabe que estou vivo, não é? Ele perguntou. Jon assentiu. Sim, ela queria vir para Artica, mas eu não permiti. Eu precisava falar com você primeiro. Afinal, ela me pediu para lhe dar esta carta, disse Jon, puxando o envelope para Brinden. Não vou deixá-la vir para Artica até que você concorde. Ela alega que pode nos ajudar a derrotar os mortos de uma vez por todas, mas essa é uma decisão que deixo para você, Jon afirmou enquanto Brinden pegava o papel. Tudo bem. Como eu disse, preciso pensar sobre isso. É uma surpresa que ela esteja viva depois de tudo, ele murmurou novamente com um tom um tanto perdido. Jon assentiu. Vamos marcar algumas reuniões com os outros ministros para decidir como lidaremos com as tribos que vêm para o sul enquanto nos preparamos para a guerra contra os mortos, disse Jon. Brinden assentiu enquanto os dois começaram a sair do local. O Senado estava esperando na entrada, com guardas posicionados do lado de fora. Para onde estamos indo, meu rei? Perguntou um guarda real enquanto Jon cavalgava pela Main Street da cidade. As pessoas paravam para dar uma olhada no rei de Artica, curioso e gritando palavras de saudação. Jon acenou de volta para todos antes de responder ao homem encarregado da guarda. Agora estamos indo direto para a estufa do rei. Serafine está nos esperando lá. Espero que Leaf esteja presente também, ele disse, enquanto cavalgavam, atravessando a cidade. Demorou um pouco, já que o Senado ficava na parte norte da cidade, e o distrito de cultivo ficava no sul, mas eles finalmente chegaram. Ao se aproximarem da entrada, eles viram ursos parados ali com celas, um sinal claro de que os filhos da floresta já estavam lá dentro, pois eles geralmente viajavam em lobos ou gatos das sombras. Ao entrar na estufa, eles foram recebidos com uma vasta coleção de ervas e plantas.
Este era o suprimento primário para poções consumidas pela família real e pelos soldados de elite de Artica, usadas para aumentar a força, a resistência e outros atributos físicos. Essas poções eram restritas, assim como tinham sido para Jon, as rainhas e seus filhos, concedendo a Jon uma força física ainda maior do que a de gigantes em seu corpo humano. Jon, você está aqui! Serafine gritou de outra sala enquanto Jon se aproximava. A sala estava iluminada, cheia de brilhos coloridos. Jon tinha visto isso de Eragon no dia anterior enquanto voava sobre a cidade com ele. Agora ele podia examinar os cristais brilhantes nas árvores, cultivados especificamente para criar esses materiais. Jon tinha criado e testado os primeiros cristais antes de sua última jornada, mas eles duraram apenas alguns segundos antes de escurecer. Agora era o momento de ver os novos resultados. Com a fórmula de autossíntese utilizando energia solar, eles poderiam armazenar luz solar durante o dia, permitindo que os cristais iluminassem a cidade inteira à noite. Mesmo em dias nublados, essa tecnologia funcionaria tornando o sistema sustentável ao longo da vida útil do cristal. Como você pode ver, Jon, seu projeto começou a dar frutos, Leaf falou à distância, acompanhado por outras crianças da floresta. Jon assentiu e se aproximou, passando pelas árvores carregadas de cristais. Havia pelo menos 15 delas, cada uma produzindo vários cristais. Agora ele não teria que esperar mais. Se isso funcionasse, ele poderia usar seu poder para criar árvores que gerassem esses cristais diretamente de suas sementes. A modificação genética que Jon havia feito nas árvores havia sido bem sucedida. Ele rapidamente pegou um cristal e o removeu cuidadosamente, observando enquanto ele brilhava em suas mãos sem produzir muito calor, emitindo até mesmo um leve frio da rocha azul. Quanto tempo isso pode durar? Jon perguntou, pois estava ausente e não tinha os relatórios dos testes que Leaf e os outros filhos da floresta estavam conduzindo ali. Pode durar 16 horas, como você programou, respondeu Serafine, e Jon assentiu. Muito bom. Ele carrega com energia solar? Ele perguntou novamente. Sim, respondeu Leaf. Ele carrega o dia todo sem problemas e brilha a noite toda. Este é agora o prédio mais brilhante da cidade, acrescentou, enquanto Jon olhava, satisfeito. Excelente. Preciso que você organize um espaço maior para começar a produzir essas árvores em maiores quantidades. Além disso, coordene com Thor para planejar a instalação de postes por todo o reino onde possamos encaixar esses cristais, disse Jon, enquanto Serafine assentiu, assumindo a responsabilidade. Era a hora de Artica se destacar de qualquer outro lugar do mundo. A cidade teria sua própria luz através desses cristais e nunca dormiria. Eles seriam muito mais eficientes do que as tochas espalhadas pela cidade. Além disso, os cidadãos teriam suas próprias luzes em casa, já que o reino distribuiria os cristais gratuitamente para toda a população, bem como os instalaria em áreas públicas para garantir que Artica pudesse funcionar mesmo à noite em alguns bairros. Eu cuido disso imediatamente, Jon disse Serafine enquanto começava a sair da estufa. Jon então voltou sua atenção para Leaf, que ainda estava presente. Brinden mencionou que você queria falar comigo sobre os movimentos do nosso inimigo? Ele perguntou, notando que ela parecia ter uma expressão mais séria. É verdade, Jon. Ele está se movendo. Mas os deuses ao mesmo tempo me deram um sinal, Leaf disse, pausando. Jon permaneceu em silêncio, esperando que ela continuasse. Eles não podem mais interferir em nosso mundo, Jon. Esta luta é nossa, e dependerá de nossa cooperação para destruir o inimigo, disse ela. Eu entendo. Não se preocupe com isso então, Leaf. Acredito que Artica foi criada para isso, e nós os derrotaremos se pudermos. Mas não os deixaremos pisar neste reino, afirmou Jon. Esses estoques não foram tocados, foram? Ele perguntou. Jon estava se referindo a um local secreto, fora da cidade e muito bem escondido, onde um enorme estoque de fogo selvagem era mantido. Toneladas dele tinham sido produzidas e armazenadas ali para um momento de extrema necessidade. Talvez aquele momento estivesse se aproximando, quando uma enorme explosão de fogo selvagem poderia destruir qualquer exército, não importando seu tamanho. Eles não foram tocados, Jon. Tudo está sendo mantido enquanto continuamos produzindo mais e monitorando o local para garantir que ninguém chegue perto, Leaf respondeu enquanto Jon assentia, confiante. Ótimo. Pode chegar a um ponto em que precisaremos espalhar o fogo além dos muros de Artica, criando locais estratégicos para explosões que podem até devastar as montanhas ao redor, disse Jon, enquanto Leaf assentiu, sabendo que isso poderia ser necessário. De qualquer forma, não há mais nada para fazer aqui. Minha família está na cidade. Talvez eu resolva alguns outros assuntos antes de passar algum tempo com eles, comentou Jon, encerrando a conversa e querendo encerrar as tarefas finais do dia, embora ainda fosse de manhã. Havia muitas coisas para organizar, como verificar a situação em Braavos, lidar com questões comerciais e realizar uma reunião direta com Julie e Darius. Ele precisava abordar imediatamente a situação nas cidades escravas, estabelecendo um grupo administrativo para cooperar com os Red Priest, enviar navios comerciais para o sul, reabastecer It como prometido e começar as negociações com Pentos, MYR Tirosh e Volantis. Ele também precisava lidar com a cidade de Lige, tendo ouvido sobre o que havia acontecido lá.
Talvez agora fosse possível estabelecer um comércio saudável, já que a família governante havia sido derrubada. Em meio a tudo isso, Jon se importava pouco com Westeros, despreocupado com o que eles estavam fazendo lá, não importava para ele. Jon então deixou a estufa do rei e foi até a forja do rei para encontrar Thor e finalizar os preparativos para a criação do aço valeriano. Isso seria feito pela combinação de aço comum, mas precisava ser transformado usando a forja e o fogo de Eragon no lingote mágico. Bem, parece promissor, comentou Jon, fazendo os ajustes finais enquanto Thor assentia. Acho que isso parece bom aqui. Terminamos aqui. Precisa de mais alguma coisa, meu rei? Thor perguntou. Eu também preciso de uma cela ajustada ao tamanho do dragão. Notei que a antiga é muito pequena. Você consegue fazer em 2 dias? Jon perguntou. O homem, tão rude como sempre, assentiu. Sim, meu rei. Vou falar com meus homens. Eles vão ajustar a cela, mas não vão chegar perto do dragão para testá-la. Ótimo, eu cuido disso. Mas ainda não terminamos. Ainda precisamos trazer a forja de aço valeriano. É hora de montá-la aqui, disse Jon, enquanto o homem assentiu novamente. Thor já havia discutido o assunto com os anões antes da chegada do rei, e a conversa não tinha sido fácil. Enquanto ele e Thor caminhavam pela área, alguns anões estavam agrupados carrancudos nas ruas próximas, observando enquanto a forja era preparada para ser movida após Thor ter exigido. Droga! O que o rei quer com esta forja? Deveria ser um tesouro histórico para nós, e ele só a quer para si mesmo, um deles murmurou até que outro rapidamente o cotovelou, apontando para a frente. O primeiro anão olhou para cima e viu Jon se aproximando com Thor. Ele engoliu em seco, percebendo que tinha sido ouvido. Eu ouvi exatamente o que você disse, Jon declarou, olhando diretamente para o anão. Ele sabia que a raça dos anões era leal, mas também resmungona e excessivamente falante, ainda mais quando sóbria. Eu não quis dizer isso, o anão murmurou, abaixando a cabeça enquanto era confrontado. Jon suspirou em resposta. Não estou tomando posse desta forja para mim. Ela pertence a Artica, mas será usada para criar mais aço valeriano. Precisamos dele. Em breve teremos armas, espadas e armaduras. Você não quer a oportunidade de usar uma dessas armaduras? Jon perguntou com um tom divertido. Os olhos dos anões se arregalaram com isso. A ideia de novas armas e armaduras era algo que eles não podiam ignorar. Isso certamente seria esplêndido, meu rei. Um martelo feito deste metal não teria preço, não seria um presente, mas um tesouro para minha família. Eu adoraria ter um e faria qualquer coisa para possuí-lo. Darei todo o meu ouro se você fizer um para mim. Um anão imediatamente exclamou. E para mim também, meu rei. Se você me der tais armas, eu serei o maior guerreiro de Artica. Ninguém será capaz de me parar enquanto eu entro no campo de batalha, esmagando todos os nossos inimigos. Outro disse. Meu rei, se você me presentear com um, eu permanecerei leal mesmo após a morte. Eu andarei entre os mortos, usando meu martelo para protegê-lo, declarou um terceiro anão. Bem, vejo que estão todos animados, interrompeu Jon, vendo mais e mais anões gritando, tentando convencê-lo a fazer armas de aço valeriano. No entanto, este não é um projeto rápido. Por enquanto, não há aço valeriano suficiente para que todos vocês tenham armas e armaduras como desejam. Primeiro, preciso automatizar sua produção. Nas próximas luas começarei a testar e criar os primeiros lingotes de aço valeriano, explicou Jon. Os anões assentiram, mesmo com o tom moderado de Jon. No final não houve mais problemas, e a forja começou sua jornada pelas ruas. Houve alguma dificuldade em transportá-la, mas gigantes chegaram para ajudar no distrito, acelerando o processo. Finalmente a forja foi instalada no prédio da Forja do Rei, onde Jon começaria a trabalhar nos próximos dias. Depois ele retornou à cidade, deixando o distrito de artesanato. Rapidamente ele se moveu com seus guardas até encontrar uma multidão reunida com mais guardas reais. No meio da comoção estavam suas noivas e esposas, que finalmente se aventuraram a explorar mais de Artica. Jon viu isso como uma oportunidade de relaxar um pouco, aproveitando coisas simples. Afinal, mesmo como rei, ele gostava de se envolver em atividades comuns, e em Artica, ele podia fazer isso, mesmo que sua presença chamasse atenção. Ele buscava aliviar sua mente em meio a muitas questões urgentes. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se, quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição, qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.